No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua respondemos às perguntas e sugestões dos patronos, desde ira, direitos dos animais, ditadores e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Exatamente. Depois de uma semana de hiato, aqui estamos de volta com uma nova funcionalidade. Desde já vamos dizer adeus para a câmara, porque a partir de hoje os episódios vão ser também gravados em vídeo, exclusivo para patronos nível 3. Exatamente. Que é com quem contribui com mais de $5, com mais, $5, igual ou mais. Somos americanos. A $5 por mês. Já temos algumas pessoas e se calhar começar por aí. Agradecer às pessoas a adesão que tiveram. Acho que superou as expectativas. Até porque uma tivemos uma semana de hiato, como tu próprio disseste, e não tivemos a oportunidade de reforçar esta ideia de sermos apadrinhados pelos ouvintes. Vou aqui ver a aplicação. A aplicação que é o Patreon, ou o Patreon. Sim. Se quiserem apoiar é patreon.com/Sem Barbas na Língua. Tem lá, podem começar num $1 por mês, não é por episódio, atenção, é por mês. É mesmo $1, não é €1. Não, é $1, sim. Não sei, acho que depois acresce impostos à taxa, acho que são eles que pagam o imposto, não somos nós. Temos 67 patronos neste momento. Incrível. Queremos agradecer a todos os 67 patronos. É verdade. E como tu dizias, quem estiver no nível 3... Nível 3? Isto é tipo cientologia. Sim. Quando chegarem ao nível 8... E também é por dinheiro. Também, sim, também exatamente. Nós revelamos que somos os deuses de outro planeta. E organizamos um sacrifício comum das 67 pessoas. Sacrificamos um porco e comemos. Portanto, essas pessoas, se quiserem, estão a ver esta nossa primeira tentativa de gravar numa câmara. Sim. Isto vai melhorar, ou seja, a ideia é irmos também melhorando. Neste momento temos uma câmara a gravar, que eu fui comprar hoje à pressa de manhã, porque me tinha esquecido. E, portanto, há investimento aqui, atenção. Há aquele teu amigo que costuma visitar casas durante a noite. Sim, lá na Cova da Moura, tem uma lojazinha. E vamos gravar, acho que para já esta câmara poderá servir. O ideal é daqui a uns tempos termos 2 ou 3, especialmente quando temos convidados. E pronto, e talvez trazer alguns objetos pessoais para decorar aqui o estúdio, que ainda está um bocadinho espartano. Sim, tá. Essencialmente é esponja e parede. É muito isso, mas é muito o que se passa. Já não é mau. Trazemos um peluche da infância, uma velinha de cheiro. Sim, pode ser. É melhor do que o estúdio onde gravámos inicialmente, que era sentados em bancos todos tortos. O primeiro de todos foi num hotel, não foi? Esse foi o primeiro, sim. Mas no outro tínhamos que tirar a bateria sempre do estúdio, porque fazia eco. Pois era. Uma bateria de tocar, não uma bateria de telemóvel. E era pago, e os gajos que alegavam aquilo estavam-se um bocadinho a cagar. Estavam um bocado... Olha, é preciso tirar a bateria. Está bem, tirem. Mas pronto, está bem. Pois era, nós desmontávamos e montávamos a bateria sempre que queríamos gravar. Sim. É verdade. E pronto, e é isso. Era o tempo em que nós não éramos famosos, não é? Sim, agora já estamos ricos com o Patreon. Não se esqueçam, patreon.com, Sem Barbas na Língua. Vejam se vos interessa ou não, se for só para apoiar, ou também desbloquear algumas coisinhas como o formato de vídeo, o poder fazer perguntas e sugestões e mais algumas coisas exclusivas que vamos colocando lá. Quando chegarmos aos 100 patronos, vamos também sortear um livro de cada um de nós? Certo? Exatamente, sim. Qual é a tua bibliografia completa? Quantos livros é que tens editados? 5. É? Pronto. Eu estava a pensar em oferecer 3, os meus 3. Não, eu posso oferecer. A minha única questão é já que... não tens? Não, o único que tenho é do último. Dos exemplares que tenho acho que são do último. Já não tenho dos outros. Pronto. Eu oferecerei 3, sou uma pessoa mais generosa. Eu posso oferecer 3 do último. 3 do último, acho que ainda tenho lá, sim. Depois vemos, não sei se vai para a mesma pessoa ou se sorteamos, com os livros que tiverem, vai um para cada. Sim, eu acho que é mais justo, não é? Sim. Imagina não ser se houve alguém que neste momento tenha depositado 10 mil euros aí. Sim, aí até o sorteio está indrominado, já digo.
Aí até massagens nas costas, não é? Sim, sim, um cafunézinho a gente faz. Agora, isto vai implicar, sermos filmados, vai implicar que já não podemos vir para aqui todos ramelosos e despenteados. Eu estou um bocadinho. E todos nus, como costumamos fazer. Nus, vai ser o último nível. O último nível, as pessoas que contribuírem com 100 euros por mês têm acesso ao vídeo em que nós estamos peladões. Em vez de ter só uma GoPro ali, tem também uma GoPro debaixo da mesa para verem no selfie stick. Tudo o resto, sim, no selfie stick. E olha, o que é que fizeste na minha ausência? Nesta semana em que eu estive... Estiveste no estrangeiro? Não, estive nos Açores. Estive nos Açores. São Miguel. Estive em São Miguel, num festival literário. Trabalhei muito, não descansei. Portanto, se o meu cérebro hoje estiver a uma velocidade mais reduzida, peço desculpa. O meu também está um bocadinho lento. Eu estive basicamente a fazer stand-up. Estive na Zona Norte a fazer em barzinhos. Estive em Passos de Ferreira, Porto e Famalicão. Trouxeste algum móvel de Passos de Ferreira? Não trouxe nada, mas não houve tempo. Não houve tempo para isso. E foi giro. Foi testar algumas coisinhas novas. E... Então tivemos os dois em digressão. É uma nação. Eu senti, até porque estive num hotel durante este tempo, foram mais de uma semana. E estás a olhar para a câmara? Estava a ver se aquilo se mexe. Tenho algum medo que isto abane aquilo. Sabes aquela sensação que é uma espécie de fado do regresso ou regresso blues, que é quando, mesmo quando vens de férias, e no meu caso eu estava desejoso de voltar para casa porque acabar a minha rotina, estar num hotel todos os dias, eventos e falar com pessoas, isso é um bocadinho fora da minha rotina, mas quando viajas tens sempre pelo menos esta é a minha impressão, especialmente quando viajas de avião. Há sempre um certo sentimento de perspectiva em relação à tua existência e à tua pequenez, não é? Basta ver o mundo lá de cima e chegares a outro país e veres que há milhões, neste caso não outro país, mas noutra ilha, e veres que há milhares de vidas diferentes da tua, não é? Seja da tua rotina, para sentires um bocadinho a tua insignificância e a tua irrelevância, não é? Seres da forma autocentrada como nós normalmente vemos a vida. E depois, quando regressas a casa... a casa esteve vazia, há sempre alguma coisa que mudou na rua que é novo, ou seja, é uma sensação de voltares a algo que é familiar, não é? Mas ao mesmo tempo que é estrangeiro porque já não estás lá, e isso eu acho que te dá no primeiro dia uma certa nostalgia, uma certa melancolia. A palavra acho que é melancolia. Uma depressão quase, um bocadinho. Sim, depressão é uma palavra forte, talvez. Sim, não depressão clínica, né? Mas aquela lá, estou deprimido. Sim, também me dá, mas também me dá quando estou fora muito tempo, principalmente quando vou sozinho e estou num hotel sozinho, sinto um bocadinho essa saudades de casa, percebes? Apesar de eu estar lá bem. Claro, eu também estou bem. E principalmente no Porto, eu gosto muito do Porto, eu mudava-me para o Porto até se pudesse, mas é uma cidade mais melancólica, mais não é nostálgica, mas mais, não sei explicar. Sim. É uma cidade... Tem menos horas de sol do que Lisboa, por exemplo. Não é? Sim. Então é um bocadinho... Tem menos luz, não é? Porque são mais escuros os prédios e a calçada. Sim. Há aquela história clássica do Frank Sinatra, quando veio cantar ao Porto em 90 e muitos, e saiu e viu normalmente aquele capacete de nuvens está à volta do Porto e disse: "Where the fuck am I? Scotland?" Sim. Por acaso, há qualquer coisa de Escócia no Porto, não é? De Escócia, estou a dizer, na atmosfera, não é? Na atmosfera, sim, um bocadinho, sim. Apesar das pessoas serem mais afáveis, acho eu, mais alegres do que cá. Mas pronto, foi isso. Estive a fazer isso. Voltei... Comeste alguma francesinha? Não, por acaso inglesa não comi. Também não. Acho que foi a primeira vez que fui ao Porto e não comi nenhuma francesinha. Okay. Sabes que há francesinhas vegetarianas? Pois, mas isso é disparate. É disparate. Não faz sentido. Não faz sentido. Sem queijo, sem carne. Para que é que faz uma francesinha? É uma tosta de espinafres com maionese por cima. Na maionese também tem ovos. Também não pode ser. Não sei. Para ti é uma heresia? Epá, acho que não justifica. Okay. Acho que não justifica. Até lá, pode ser bastante boa, mas ser completamente vegan e ser boa, ou seja, porque imagina, não tem carne, mas tens o queijo, tens o molho, também pode ter ovos, ou aquele molho de carne que tem. Pronto, ok. Acho que é tipo a lasanha de espinafres. Safa. Não tem carne, mas tem queijo, tem molho bechamel. Agora assim, completamente vegana, acho mais vale comer uma salada. Já estiveste nos Açores? Não. Vou lá. Eu lembrei-me de ti quando estava a aterrar
Porque dado o teu... Tremeu tudo. Não, e a pista, não sei, já aterraste na Madeira, não? Já. Então, é muito mais impactante a Madeira. Mas foi tranquilo a aterragem na Madeira. Mas sim, mas a noção do tamanho da pista, não é? Não, acho que o olho. Não. Vou com a cabeça entre as pernas a rezar, não é? Não, por acaso. Mas de onde eu estava. Mas olha, aconselho toda a gente que não conhece os Açores e agora nos últimos anos já voos mais baratos, aconselho, porque é um lugar muito, muito especial. Pois, já ouvi dizer, devo lá ir em março ou abril, a minha nova tour vai passar por lá. Ainda não sei datas, nem acho que é em São Miguel, mas não tenho certeza. E é curioso porque dentro do festival havia das diversas atividades, com vários escritores, imensas coisas, e de música, cinema, havia um tour literário pela cidade. E num desses tours, porque havia um tour em inglês, e os escritores americanos foram, e havia um grupo de havaianos que participou nesse tour, que tinha vindo do Havaí, naquelas celebrações que, sabes, as cidades irmãs, quando fazem, tipo, as cidades às vezes de continentes diferentes e países diferentes, fazem protocolos de intercâmbio, não sei quem eles tinham vindo. Eu estava a pensar, os gajos vieram do meio do Pacífico para o meio do Atlântico. Não. Já é uma viagem gigantesca. De onde é que eles vêm? Vêm completamente, literalmente, do outro lado do mundo. E vieram a nado, não é? Vieram todos a nado. Aquelas canoas dos havaianos, estás a ver? Mas com braçadeiras. Mas é uma cena estranha, não é? Tu vires de um arquipélago no meio de um oceano para um arquipélago no meio do outro oceano. É assim. Sentes claustrofobia quando estás numa ilha? Eu acho que o facto de estar lá a prazo não te permite sentir isso, acho eu, não é? Porque mas aí mas deve haver ilhas que, em termos, acontece que tens uma apendicite, se calhar tens que ir de helicóptero para o outro lado, sim. Deve por exemplo, haver o Corvo, não é? que só tem 300 habitantes, tem um helicóptero. Agora, o que tu notas por exemplo, eu vi fotografias antigas e falei com algumas pessoas, e o João de Mel, que era o homenageado, que tem um livro chamado Gente Feliz com Lágrimas, que retrata muito os Açores dos anos 40 e 50, era que o isolamento era brutal. Pois. E não, ou seja, melhorou um pouco a entrada na União Europeia, porque os financiamentos permitiram aos Açores deixarem de ser uma região das mais pobres da Europa, sendo que é um contrassenso, porque é uma região lindíssima e é fértil, não é? Mas o isolamento era uma coisa brutal, percebes? Se agora te parece que as pessoas podem estar isoladas, não é? E há voos todos os dias para a Europa, e acho que para os Estados Unidos não é dia sim, dia não, ou semanal, não sei. Na altura, quando tinhas de ir de barco para qualquer sítio, não é? Sim, para aqui 300 pessoas, já viste que já houve alguém que já e não estou a falar só do Corvo, não é? Sim. Já rodou a ilha toda, percebes? Não, mas mesmo em termos sociais, amorosos, deve ser complicado. Arranjas um para a vida, porque depois já pode não haver mais, não é? Um ou uma. São Miguel já tem 110 mil ou 120 mil pessoas. Sim, já é grandinho, sim. Aí já é diferente. Já é uma cidade grande, não é? Mesmo no continente. Quer dizer, é uma ilha, quer dizer, 100 e tal, sim. Mas nem todas as pessoas vivem em Ponta Delgada. Acho que Ponta Delgada tem 30 mil, se não estou enganado. Mas vale a pena, come-se muito bem também. Pois, já ouvi dizer que sim. Pronto, é isto. Adeus. Isto. Vamos às perguntas dos patronos. Começamos por aí. Queres começar pelas perguntas ou pelo um dos temas da semana sobre o qual tu já te... Está aqui nas perguntas, portanto podemos que é o ir através daí, sim. Deixa eu cá ver. Perguntas e sugestões que eu pus de manhã. Queres começar por essa? Ou vamos por ordem? Não sei qual é que é a pergunta do parte é... Então vamos por ordem. Sim. Vamos por ordem de chegada. O Pedro Oliveira, olá Pedro, muito obrigado, se nos estás a ver ou a ouvir. Bom dia aos dois, gostava de saber a vossa perspectiva em relação a eSports, o que conhecem do assunto. Um abraço. Ou seja, aos desportos digitais, basicamente, de jogos. Então não lhe chamemos de desportos, chamemos-lhe jogos. Sim, exatamente. O desporto envolve uma atividade física. Sim, eu também acho que sim. Apesar e por enquanto, desculpa só interromper, por enquanto ainda não considero atividade física pegarem comandos de consola. Talvez quando tivermos aqueles óculos virtuais e tivermos passadeiras de correr e não sei o quê, isso talvez seja um desporto, por enquanto. Pois, há quem considere o xadrez quase um desporto, não é? Um desporto mental. Chamemos-lhe assim. Talvez, nesse sentido, sim. Então, talvez, sim. Portanto, o que eu sei sobre isso é que é uma indústria que está em franco crescimento e que nos próximos anos vai ultrapassar a indústria dos desportos não eletrónicos. Dentro de muito pouco tempo, já tens torneios em que os prémios são milhões de euros para o vencedor, para a equipa vencedora, principalmente CSGO, de League of Legends, são assim os jogos mais jogados, acho eu. E
começa a ser uma carreira muito atrativa em termos monetários, apesar de ser residual os que têm sucesso e que fazem dinheiro, mas é algo que se estima que vai ultrapassar, acho que já em 2020, o dinheiro envolvido e os espectadores vai ultrapassar o futebol e os outros desportos todos. E que tipo de jogos, ou seja, tal como no desporto tens desportos que tens práticas que são mais celebradas, como futebol ou basquete, não é? Ou ténis, que são mais universais. Qual é que é o tipo de jogo que tem mais tipo de audiência? Eu acho que são jogos mais de... Shoot 'em up? Shoot 'em up, sim, mas de equipas. Acho que são os que mais... nesse caso o CS, o Counter-Strike, mas o League of Legends é um jogo de estratégia, assim, vês os bonequinhos pequeninos e andas lá. E aí também acho que é por equipas, mas não é shoot 'em up. São mais esses dois, os mais ligados à estratégia e é nesses jogos que às vezes se enchem pavilhões para ver as equipas jogar. Sim. Mas outra coisa, e isso também gera audiência, é uma audiência global que vê online. Certo? Sim, também, sim. Mas tens arenas com 50 mil pessoas a assistir. Não, mas além das arenas é esse facto de poder ser também chamemos-lhe desporto, então um desporto global, ou seja, por exemplo, o futebol está um bocadinho condicionado à Europa, à África, não é? À América do Sul, não tem a mesma expressão na América do Norte ou na Ásia, não é? Sim. No entanto, aqui tu vais, eu acho que de forma igual vais ter uma audiência em todo o mundo. Podes ter um miúdo de 8 anos na China e outro, não é? A ver isso? Sim, diria que sim. Não sei qual é que é o impacto dos esportes nos países menos desenvolvidos, claro, que não têm, se calhar, acesso a isso, não é? Ou seja, não sei se um miúdo da Libéria que não tem computador nem consola lhe interessa ver os esportes. Não sei mesmo. Até porque entre fugir do leão e tentar capturar a cabra, a única cabra da família, não é? Não tem muito tempo para jogos. Não tem tempo para Farmville, não é? Porque tem mesmo que cuidar das cabras no mundo real. Mas eu acho que sim. Agora, acho que é giro. Sempre gostei de jogar. Já não jogo há muito tempo. Vou jogando de vez em quando, mas muito pouco. E acho que é engraçado. O que eu acho é que é uma carreira pode ser perigosa de seguir para os muito novos, porque hoje em dia os campeões não são gajos de 40 anos, não é? São putos, às vezes de 15 a 6 anos. E para chegarem àquele nível, eles jogam desde os 10 horas todos os dias. Ou seja, é a mesma coisa que estás a começar a tua carreira muito novo e será difícil às vezes conciliar com os estudos e é uma coisa viciante, não é? O desporto também é, jogar futebol ou ir ao ginásio também pode provocar vício. Mas o jogo pode ser bastante viciante. Apesar de eu achar que a maioria dos jogos é excelente para a destreza mental. Sim. Não, mas essa é a questão entre aquilo que te pode trazer de bom e que traz. Há imensos estudos que falam disso, não é? Até no desenvolvimento das crianças. E quando te subjuga, quando tu tornas uma espécie de escravo daquilo. E há imensos... Aliás, cada vez mais os casos de adição que procuram ajuda são de tecnologia, jogos, Tinder, telemóveis e mais do que as clássicas adições, drogas, álcool, continua a haver, mas tem-se visto um crescimento enorme nesse tipo de adições. Sim, é normal. Mas a indústria dos videojogos já é a maior indústria de entretenimento do mundo. Ultrapassa a música, ultrapassa o cinema, o Hollywood. É curioso estás a falar disso, porque um dos escritores que estava lá, que é o americano Nathan Hill, tem um livro que se tornou um sucesso chamado The Knicks, e a personagem principal é um tipo que é viciado num jogo tipo Second Life, não é? Second Life. Aqueles jogos em que podes ser um elfo e não sei o que andas ali. E a descrição dele, que ele faz daquilo, é impressionante que tal como um drogado faz negociação, que é agora vou só jogar enquanto estiver aqui o servidor da minha área, os gajos que eu conheço, depois, mas agora estão a entrar online os gajos do Japão, vou só fazer mais 6 horas e há realmente essa... Sim, eu acho que é diferente, esse tipo de jogo é diferente porque é mesmo o teu... É uma segunda vida. Tu estás ali a viver, não é propriamente um jogo. Não é uma competição, não é? Há um lado de competição, mas também há um lado de interação, não é? Sim, há um lado mais de. Aqui eu consigo falar com as pessoas e interagir com uma gaja que depois é um gajo, sim. Não é? Mas, não, e pode ser tipo um gajo. Pode ser sucesso na vida ali. Sim. E portanto eu acho que esses jogos são um bocadinho diferentes, apesar de eu achar que esse vai ser o futuro e vai ser aquele filme, o Ready Player One, do Spielberg. Retrata isso bem, acho que é uma realidade que não está assim tão distante. Eu tenho uma cena de realidade virtual, comprei para experimentar não,
não tinha comprado, mas para perceber também isto, porque não, apesar de já não ser informático, eu estar a par das novas tecnologias, e aquilo está muito melhor do que o que eu estava à espera. Então é que a tecnologia daquilo não tem nada que saber. Depois os jogos... Fizeste o quê? Jogos, passeios... E não só, tentei experimentar porno, não consegui ainda. PlayStation na filha da mãe, tenho que ver. Depois há uns jogos tipo demonstração que estão muito bons mesmo. Jogas com os comandos, vês as tuas mãos, tipo a carregar a arma, tens mesmo que agarrar assim e fazer tipo um movimento. Sim. E é fácil esquecer-te que estás lá dentro. Eu lembro-me de estar lá no jogo, está uma mesa à frente, eu estou a ouvir o gajo a falar e ponho as mãos assim para me apoiar na mesa e ia caindo. E eu, isto é mesmo... Sim. E é isso que falta, é o toque, não é essa sensação. Mas está fixe, está muito giro. E deve haver algum tipo de experiências de ir a sítios que não estás lá. Agora eu fico um bocadinho enjoado com aquilo. Era uma questão de hábito, não é? Sim. Imagina, e não experimentei muito. Mas sabes que, por exemplo, as primeiras pessoas a andar de comboio... aquilo era porque não havia noção daquela velocidade, nunca tinhas andado àquela velocidade, não é? E durante tanto tempo em movimento, e fazia imensa confusão às pessoas a andar de comboio e de avião, inicialmente. Pois, acredito. Metes um Amish numa trotinete elétrica e ele borra-se todo. Depois, quanto ao futuro, acho que sim, acho que vai haver cada vez mais, não é? Acho que vai haver cada vez mais. Eu tinha 3 vizinhos que faziam isso, que mudaram-se agora. Eu não compreendo muito o fenómeno de ver. Como espectador, eu compreendo o fenómeno de querer jogar e de querer competir. De ver, nunca percebi muito. Eu acho que eu gostava de ver quando era com os amigos. Sim. Eu acho que também deve haver um lado porque tu tens isso nos YouTubers e no Twitch. Acho que agora o Twitch tu pagas e estás a ver tipos a jogar ao vivo. Sim, podes dar donativos. Donativos, exatamente. Não é curioso, também estava a falar disso lá. De que hoje em dia os youtubers e esses tipos é quase uma profissão como ser bailarino, no sentido em que são profissões de desgaste rápido e alguns miúdos têm tido algum problemas porque, tal como o jogo é aditivo, a ideia de tu estares sempre no topo das tendências, por exemplo, do YouTube, implica que eles estejam, ou seja, eles sabem o que é que têm que fazer, que ponham não sei quantos posts por dia, que, portanto, eles nem de férias tiram, não é? Porque mesmo que tenhas muitos seguidores, uma vez que saias do algoritmo, não é? Depois para voltar é tramadíssimo. Sim, e tem muito a ver também com o público. Isto falar aqui de youtubers, há youtubers de todos os tipos, mas o estereótipo do youtuber é o gajo que faz vídeos para a câmara, para uma geração de 12 anos ali, entre os 8 e os 14, pronto. E esse grupo, esse público é muito complicado de fidelizar porque eles num ano mudam o gosto completamente. E gostam deste youtuber, a seguir gostam do outro, a seguir já têm 15 anos, querem ver gajas, querem sair à noite, já não se identificam com aquele conteúdo e é muito difícil. Muitos youtubers já foram grandes e hoje em dia já não são ninguém. E ninguém, já não tem a visibilidade que tinham, né? E isso pode ser mau para toda a gente que quer ser youtuber, porque depois não tens views e entras em depressão. Todo o conteúdo começa a afunilar para as tendências. Nós falámos isso acho no episódio passado, e a criatividade deixa de ser tão abrangente e passa a ser mais em função do retorno das views ou dos likes ou do que for. E é um mundo novo, vamos ver como é que corre, Vamos ver. Olha, mais uma perguntinha então dos nossos patrões. Mais uma perguntinha. O Diogo Martins Gomes diz: bom dia, primeiro obrigado pela companhia enquanto ciclo pelas ruas de Cambridge. Gostava de vos ouvir discutir a questão do IRA. Fiquei bastante espantado como tantas pessoas, muitas do humor, que sigo, quiseram defender uma associação que admite ter práticas ilegais. Além de que ninguém menciona a falta de noção que é usar o acrónimo IRA. Percebo que em Portugal a questão irlandesa não é muito relevante, mas parece-me uma escolha bastante infeliz. Ora bem, vamos então falar do IRA, não é? Acho que há aqui mais perguntas sobre o IRA. Só fazer uma distinção, como ele disse. O IRA não é o IRA, o IRA que durante décadas, o Irish Republican Army, era um grupo terrorista que lutava pela independência da Irlanda do Norte e que causou centenas de vítimas. Sim, é IRA, Intervenção Resgate Animal. Que, diga-se, como disse ele, não é uma boa escolha de nome, talvez. Mas, eu acho que o objetivo, provavelmente, deles era esse. Sim, mas... Passa um bocadinho pela polémica. Sim, mas se é isso que eles querem, polémica, mas para que estar associado que haver uma associação automática a um grupo que matou tanta gente e tantos inocentes? Se calhar para o pessoal quem eles vão fazer frente ter um bocadinho mais medo. Não sei, digo eu, sou eu a especular. Tu já escreveste sobre isso, aliás, muito bem. Aconselho a lerem no Sapo. Mas queres fazer um pequeno resumo para as pessoas que não estão a par a entender? Sim, portanto, é um grupo, uma organização, uma associação, não sei sequer se está
Não deve estar, constituída, deve ser como, clandestina, não sei, não faço ideia. Que resgata animais, ou seja, e que tem como propósito, ou seja... Resgata animais de onde? De particulares, de pessoas que maltratam animais e onde a polícia e as autoridades não intervêm. Okay. Acho que é isso. Ou seja, imagina, tens um cão amarrado no quintal e vais lá dar pontapés e o cão está a morrer à fome, chamas a polícia não faz nada. Eles entram dentro de casa, batem à porta, saltam o muro, trazem o cão e levam o cão, muitas vezes entregam a outras associações ou eles têm abrigos, não sei o quê. Eu vi lá nos últimos esclarecimentos deles que tinham construído cenas para ter os cães. Pronto, basicamente, quem diz cães, diz gatos, diz cavalos, também tinham lá um caso de uma égua, acho eu, que acho que até foi dos que gerou mais polémica. Pronto, basicamente é isto. Os gajos parecem todos grandões, musculados, andam de cara tapada onde aparecem. Nos vídeos parece-me que não, eles puseram alguns vídeos e estão de cara, quando eles vão ter com as pessoas estão de cara destapada. Pronto, mas já lá vamos. E o que é que aconteceu? O grupo já existe há uns tempos. E houve uma reportagem na TV que denunciava ou expunha como sendo práticas terroristas, que atuavam encapuçados, que perseguiam pessoas no carro, faziam assalto à mão armada e que usavam o propósito dos animais para ser violentos e não sei o quê. E depois implicavam pessoas do PAN, uma assessora, acho eu, que depois seria a assessora jurídica deles, ela já veio dizer que sim, que fazia pro bono assessoria jurídica, como advogada, e tentaram implicar o PAN nesse grupo, como está ligado a grupos terroristas, depois de extrema-direita, diz que eles são de extrema-direita e que estão ligados às claques e aos nazis, mas depois tem o PAN, que é extrema-esquerda mais, né? E será mais por aí, então não sei. Isso é quase a mesma coisa de dizer que... Eu que eu digo, os animais juntam as pessoas. Sim, não, mas é tipo, esse conceito, se isso for verdade, eu tenho algumas dúvidas, ou seja, que eles são de extrema-direita, mas agem... Eles vieram cá. Sim, vieram, me imagino. Era a mesma coisa de tu descobrires que o Hitler tinha vários judeus de estimação. Sim, lá em casa e que os tratava super bem. E repara, eu não digo que não haja lá, num grupo de pessoas, que haja algum que possa ter esse tipo de ideologia. Pá, provavelmente pode acontecer. Não me parece que o grupo seja dessa ideologia. Agora, que haja lá pessoas que possam ser... Há de lá haver um gajo que já votou Cavaco. Estás a ver? Ou seja, o que aconteceu foi, depois dessa reportagem, gerou-se alguma polémica nas redes sociais... porque as pessoas, a impressão que ficava da reportagem é que eram tipos violentos, aliás, era chamado terrorismo, não é? Portanto, terrorismo implica violência, e tu, ao contrário da reportagem da TVI, que parece que estava bastante enviesada, foste fazer o trabalho de casa e o que é que descobriste? Não, pá, é que a questão é essa, quando ele diz aqui que defender, eu calculo que ele já falou de mim e do Diogo Batáguas, que também fez um vídeo. Ninguém está a defender o IRA. Ele quem? Desculpa lá. É aqui o nosso patrono. O nosso patrono, sim, o Diogo. Ok. Que ele diz que viu algumas pessoas do mundo do humor que a defender o IRA, portanto, alguém que pratica ações ilegais. Ninguém está a defender o IRA, eu pelo menos não estava, e o Batáguas, do que eu vi do vídeo dele, também não. Nós estávamos a criticar a reportagem da TV, que é completamente tendenciosa. Porquê? E a parte das acusações que fazem, que estão a ser investigados, eu não sei. Tu disseste-me, aliás, que havia várias, e escreveste isso, que havia várias... depoimentos deles que foram editados fora de contexto e quando vês percebes que aquilo é uma sátira, é isso? Sim, há um vídeo que eles têm no canal deles que tem cerca de 20 minutos e que é claramente uma sátira, uma paródia em que eles estão a responder aos comentários que lhes fizeram, ou perguntas que lhes enviaram, e respondem aquilo a gozar quase com eles, percebes? A gozar que são de extrema-direita, a dizer que se conheceram todos na prisão de Alcoentre. Tem separadores a dizer de volta à palhaçada, tem cenas tipo... Aquilo é claramente cómico. Portanto, as duas uma, ou o jornalista ou a jornalista que fizeram não tem o cérebro devidamente afinado para perceber sátira. Eu gostava de pensar isso, mas é impossível. Porque é completamente explícito que aquilo é uma sátira e uma paródia. Com eles mesmos e com o estereótipo que as pessoas têm deles, seja verdade ou não, esse estereótipo. E a TV agarrou a enxertos e cortou-os exatamente no sítio onde, passado 5 segundos, tu percebias que aquilo era uma piada. Percebes? No separador que dizia de volta à palhaçada. Na parte que parece que o gajo está a ser violento e a seguir trazem-lhe um cão bebê para o colo e o gajo começa a brincar com o cão, a dizer que agora já está mais calminho. Cortaram exatamente nos sítios cirúrgicos. E isso é manipulação jornalística para
Eu Criar percebo, audiências. tu crias uma reportagem, tens uma tese. Epá, agora, a questão é que eles podiam não ter usado isso. E a tese deles poderia ser válida ao mesmo, aquela investigação. Mas há alguma denúncia de violência? Há algumas testemunhas que disseram sim, eles entraram aqui à minha casa à porrada? Epá, eles mostravam alguns casos na reportagem. Eu confesso que não vi a reportagem toda. Contaram, o tempo já lá vou, porque depois ligaram-me jornalistas e tudo, porque parece que eu sou um dos cabecilhas. Acham do que tu IRA. és um dos cabecilhas, não é? E Diz-me só uma coisa, o vídeo deles tinha graça, a sátira, ou nem por isso? estava engraçado. Tinha alguns erros na legendas, portanto logo daí, estás a ver? Então, Não- isso prova que não eras tu, não é? Sim. Que tu és um gajo obcecado Sim. com a ortografia. Mas, Tu não permitirias isso. mas a cena é que eu não vi bem não vi tudo, mas vi que havia lá casos que, segundo eles disseram, ou seja, aqui temos 2 casos, que é as reportagens da TVI e o que eles vão dizer no Facebook. Eu, depois de chegar isto e tantas mensagens que me mandaram, fui investigar e ver tudo o que eles tinham dito. E ou acreditas num ou do outro, porque são totalmente diferentes. Eles dizem que não há investigação nenhuma, nunca houve queixas de crimes contra eles. Eles apresentavam uns casos e eles desmontavam e diziam lá que aquilo não eram eles. O vídeo que partilharam de lá como sendo eles a insultar uma senhora não são eles, supostamente. Eles não agem de cara tapada, eles mostraram alguns vídeos que até têm a cara censurada, porque quando vão ter com as pessoas não levam cara tapada. Uma carrinha que entrou em perseguição, eles dizem que nenhum deles tem aquela carrinha. E, pá, tu acreditas num ou no outro. Claro. A questão é, a TVI manipulou imagens. Portanto, eu neste momento acredito mais em gajos encapuçados. E quem é que te abordou para te perguntar se tu eras o cabecilha? Epá, eu acho que as pessoas não sei, haverá quem pense que eu sou o cabecilho, acham que eu fui eu que fiz aquele Ok. vídeo. Epá, o que eu tinha dito até hoje, eu não faço nem nunca fiz parte do IRA. Sim. Se eu fiz aquele vídeo, não confirmo nem desminto. Vou deixar no ar. Sim. Vou deixar no ar, porque primeiro não tenho nada, e depois acho giro esse mistério. Até é giro as pessoas pensarem que eu faço parte do IRA. Pá, tenho tido menos comentários de ódio, às vezes tenho medo que apareça lá em casa. Mas pensem assim, eu também já fiz vídeos para casamentos e não conhecia os noivos. Nem sabia se o noivo batia na mulher. Portanto, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Posso ser eu, posso não ser eu. Pode ser outra pessoa, pode ser o Franco Bastos a imitar-me. Curiosamente, isto apareceu numa semana em que se voltou a falar muito de touradas, e em que o Manel Claro. Alegre... E não, a teoria da conspiração, que também acho que não, ou seja, eu não assumo que uma má reportagem é automaticamente uma teoria da conspiração. Pode ser só mais do que incompetência, pode ser Sensacionalismo para sim, a audiência. para ter likes, Pronto. não é? Exatamente. Mas o que dizem é que isto foi encomendado pelo lobby tauromáquico para implicar o PAN como retaliação à descida ao aumento do IVA das touradas nos espetáculos tauromáquicos. Epá, e sendo que uma das fortes questões da reportagem e depois do aftermath da reportagem é a implicação ao PAN, e querem que o PAN dê explicações e que se demitam, parece realmente que é isso que está aí, o principal alvo é implicar isso. Agora, se é ou não é, não sei. Que é engraçado, eu acho que se os partidos grandes fossem, e repara, não tem qualquer afiliação com o PAN, nem no PAN, mas Sim, não é? se os partidos grandes fossem acossados, se calhar da mesma maneira, pelos inúmeros casos de corrupção ao longo dos anos, Claro. né? Tipo, Sim. de coisas gravíssimas, Sim. tipo, de ex-ministros do Cavaco e do Sócrates. Né? E aqui é preciso ver isso que é. Eu não defendo o IRA. Eu tenho alguma simpatia por gajos que, se as autoridades não atuam, entram em sítios e tiram um cão que está a ser maltratado e dêem 2 papos no gajo. Não tenho, o Estado de Direito. Não sei. O pessoal que defende o Estado de Direito e que diz que isto é antidemocrático são os mesmos que assumem que não estão a dar a presunção de inocência aos gajos do IRA. Estás a ver? Portanto, está aqui engraçada essa dicotomia. Agora, como é óbvio, qualquer grupo, mesmo que comece com um propósito bom, mas que haja à margem da lei, corre o perigo de resvalar para violências e para injustiças, não é? Às vezes uma situação não ser bem investigada e alguém apanhar no totiço sem culpa nenhuma. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. E eu acho que se houve crimes e se houve mão armada, deve ser investigado e devem ser condenados. Atenção. Agora, todos os grupos ativistas de direitos dos animais já infringiram a lei em algum momento. A minha cadela estava presa no meio do mato ao pé de um barracão. Se calhar era de alguém. E alguém foi lá e tirou. Isto é rapto de animal. Não é? Mas ela estava subnutrida, estava maltratada. E os gajos do Greenpeace ou outros ativistas que entram em laboratórios e soltam macacos e coelhos, Ocupam plataformas de petróleo e coisas do género. todos esses praticam atos que são terroristas. Mas mesmo os gajos dos direitos humanos, não é? Agora, já não sei se é em Itália ou lá o que é, os gajos vão ser condenados à prisão por ir buscar refugiados.
e achamos, ok, estão a agir à Mas margem da lei. acho que eu reparo, isto foi tudo na terrorismo, IRA e Bruno de Carvalho. Sim, eu passei sim, por uma televisão lá nos Açores, pá, e tive um momento de riso que era presidente do Sporting acusado de terrorismo. Sim. Nós devemos estar com a inveja dos outros países europeus, não temos terroristas a sério, Sim. então temos que inventar estes terroristas. Sim. E estava lá a contar aos americanos, estamos a falar, eles perguntaram como é que era o desporto cá e tal, e eu estava-lhes a contar a história do Bruno de Carvalho. E quando tu ouves aquilo, porque nós conhecemos a personagem, mas imagina o que é ouvires a história. Há um presidente de um clube da NBA, por exemplo, Sim. que não só agarrou nos hooligans, não é, para irem lá bater, e que agora está preso e que foi descoberta a droga e que não sei o que, não sei o que mais. Pá, é uma história fabulosa, realmente. É. E aliás, está tudo aqui, porque depois ligavam alguns à claque, o cabeceira. Acho que o gajo depois vieram dizer que o gajo está até a ter muitos problemas, que agora os amigos pensam que ele é de Sporting e ele é de Benfica. Os gajos respondem assim com alguma piada depois no Facebook. Agora. Mas houve a polémica também, isto tudo na semana da polémica do Manel Alegre, um dos mais antigos membros do Partido Socialista, que foi candidato à presidência e que de vez em quando está assim um bocado fora dela, acho eu já. Está gagá, como todos os velhotes. Está gagá. E que trouxe mais uma vez à baila a tourada, porque dizia que era um atentado. Não, e que quem não percebe a corrida de touros não percebe poesia e literatura. Sim. Pronto, basicamente é isso que ele disse. Epá, eu como escritor senti-me particularmente ofendido porque é parvo. Sim. É parvo, é bastante limitativo tu achares que nem... Não, e comparares literatura, por mais que tu possas encontrar, e eu dou-te isso de barato, alguma... arte, não é? Não digo arte sequer, mas algum... beleza artística. Pronto, há aquela expressão que é pathos, não é? Que é a emoção que tu sentes ao ver uma obra de arte, não é? Sim. Tu às vezes, e pode não ser uma obra de arte, mas é algo, pode ser um pôr do sol, pode ser aquela emoção que todos nós sentimos perante a beleza. Sim. Eu entendo que tu possas ter isso quando vês um passe da muleta ou o cavalo a circundar o touro, mas isso não significa que não é a mesma coisa que literatura de todo. Claro. Não podes comparar uma como é que chamas? Uma tortura animal. Não, mas aquelas cenas, as Bandarilhas, bandarilhas, não sim. podes comparar um par de bandarilhas com um parágrafo do Saramago. Não tem nada a ver, desculpa lá. Saramago esse, que era Prémio Nobel de Literatura e que era contra as touradas. Portanto, por exemplo. não sei se o Manel Alegre pensa que será melhor que o Saramago. Ele é bom poeta, Manel Alegre. Os poemas dele são alguma coisa de jeito. Tem algumas coisas engraçadas, nunca mas li não grande me coisa. entusiasma. Não. Pois. Tem um poema muito Que ele conhecido fala depois assim. que foi cantado pela Amália, chamada Trova do Vento que Passa, que era sobre a ditadura, não é? E Sim. do facto de ele estar exilado. Mas sim, equiparar tourada com... Não, ainda para mais é tu restringires e dizes, não, estas pessoas são burras, não entendem. Sim, Desculpa lá. ainda é pior, sim. Mas pronto, pá, eu não tenho... Na mesma semana também, Sim. desculpa, tu tinhas feito um sketch, para quem não viu a ver, da tourada com golfinhos. Tourada com golfinhos, da tourada aquática, para salvar o golfinho, para ele não se extinguir. Teve bastante repercussão, por acaso, correu bem. Funcionou fixe. Mas pronto, em relação a isso, ou seja, lá está, eu não vou nunca defender gajos que praticam efetivamente terrorismo. Agora, lá está, do que eles disseram lá, por exemplo, eles mostraram um caso, isto agora, se é verdade ou não, o que eles mostram, não sei. Mas vou partir do princípio que sim, tem lá vídeos e fotografias e não sei o quê. Que é um grupo de imigrantes que tinham os cães e, portanto, não conseguiam arranjar apartamento e que os gajos ajudaram e conseguiram coisas. E o que custa-me a perceber que um grupo de neonazis vai ajudar imigrantes, né? Acho que era um bocado estranho, né? E epá, tem assim lá alguns casos em que eles ajudam as pessoas, os cães estavam maltratados porque não tinham condições e eles em vez de tirar os cães ou os animais, ajudaram as pessoas. Chegaram a fazer isso em alguns casos que eles põem lá. E conheço o caso de uma rapariga que uma vez falou comigo, disse que ele tinha um caso, que era um gato ou um cão que estava e que contactou com eles e eles, a primeira coisa que lhe disseram foi, já contactou as autoridades? E ela, não, então eles contactam, nós não vamos fazer nada se as autoridades coisas. Portanto, epá, não sei agora, como todos estes grupos e que agem um bocadinho escondidos ou à margem da lei, chamemos-lhe assim, pode haver excessos, pode haver, e isso é que deve ser investigado. Agora, até prova em contrário, epá, eu acho que eu próprio, se eu visse alguém maltratar um cão na rua, epá, eu ia lá e dava-lhe 2 papos e trazia ao cão, percebes?
E estou a cometer um crime. E não és do IRA. Estou a cometer um crime e não sou do IRA. Pá. E estou a cometer um crime. Portanto, esta questão de não apoiar as coisas que agem à margem da lei, quem era contra, quem iniciou revoluções também era sempre à margem da lei, contra as leis vigentes, e nem tudo o que está na lei é certo. E eu acho que o grande problema que se devia discutir, que ninguém está a discutir, é só existe um grupo como o IRA porque as autoridades não intervêm quando devem. E porque os animais têm um novo estatuto na lei, mas na prática estão-se a cagar para isso. E esse é que é o grande problema. Eu acho que também, eu estava a pensar nisso, e tem muito a ver com o facto de os humanos acharem que não são animais. Ou seja, nós humanos, e acho que já todos passámos por isso, pelo facto de termos uma consciência mais apurada, não nos vemos como animais, ou seja, não vemos a nossa origem da mesma forma. Sim. Até porque na Bíblia está escrito no início, não é? Que basicamente Deus pôs na terra os animais e as plantas para nosso usufruto. E quem souber um mínimo de evolução, não é? De tiver estudado e souber de onde é que nós vimos. Não viemos primeiro, nós, não é? Não foi cá nada posto para nós. Não foi nada. Portanto, e quando se começa a estudar mesmo a psicologia evolutiva ou a própria evolução biológica, percebes que és um macaco com... Continua aí a falar que eu vou ver aqui a câmara. Vais ver a câmara? Vais desaparecer do plano? Não apareces? Olha, não está ali nada, mas vamos confiar que está a gravar. Ela há bocado fez um barulho. Está ali, coisinha. Fez Plu. Acho que foi ela que fez um barulho. Olá, odias. Depois podemos fazer aqui uma pausa para quem nos está a ouvir. Não, está a gravar. Está a gravar. Está ótimo, está ótimo. E esta ideia da nossa supremacia, que se estabelece em alguns casos, porque somos mais inteligentes, mas a verdade é que o homem neandertal esteve na Terra 600 mil anos. O Homo sapiens... Ainda há alguns aí, neandertais. O Homo sapiens teve supostamente metade, 300 mil anos. Sim. E se os outros desapareceram, nós também podemos desaparecer facilmente. Mas eu acho que há muito esta ideia de não sermos animais, e isso é o que não gera empatia muitas vezes pelos outros animais. E mesmo... desculpa. Que eu, apesar de ser um acérrimo defensor dos animais e de objetor aos maus tratos aos animais, é mais isso, eu não ponho um ser humano na mesma categoria que um outro animal. Não ponho, e também não acho que se deva colocar, não acho que devamos colocar todos os animais ao mesmo nível e somos todos, e as vidas são todas iguais. Obviamente, eu acho que não. Se dissesse o que é que preferias, que a tua cadela morresse, ou que morresse vou tornar as coisas mais fáceis, ou que morresse o Kim Jong-il. Não, se me dá assim, fez que morra a tua cadela ou qualquer pessoa que tu não conheces. Sim. Qualquer pessoa que eu não conheço. Mas é óbvio, estás a ver? É óbvio. Eu só não o faria, imagina, se isso fosse mesmo uma coisa, mas quem é que é? É o filho de alguém? Sim. Eu, nesse caso, era capaz de sacrificar a minha cadela para uns pais não ficarem sem o filho. Porque a minha cadela vai morrer mais cedo eventualmente. E se fosse o Bruno Carvalho? Lá também, já está aí, o Bruno Carvalho, ou o Pinto da Costa, ou o Vieira, ia todos. Mas eu não coloco isso. Se eu tiver um bebê para salvar, um cão, eu vou salvar o bebê, não é? Acho eu. Depende se o bebê crescer e for o Bruno Carvalho. Pois, lá está, estás a ver? O cão à partida vai ser fixe, não é? A criança, o bebê, há mais perigo de não ser. E então eu acho que é preciso fazer essa distinção. Também o que há mais nas pessoas que estão associadas à causa animal é malucos. Claro. São malucos, quase todos são malucos. Começa de um fundo bom, mas torna-se neurótico, aquilo, e patológico, e são malucos. E porque é impossível tu estás neste mundo sem teres uma pegada e sem contribuires para o sofrimento animal e humano. É impossível. Só se estiveres numa cabana, no meio do mato, e viveres da tua hortinha. E há casos que não são tão óbvios, porque, por exemplo, em alguns parques naturais é preciso abater alguns animais para conservar outros. Por exemplo, isso acontece muito com os rinocerontes negros, acho eu. Sim. Porque tens machos mais velhos, começam a matar as crias. E, portanto, alguém tem que matá-los. Há pouco tempo aconteceu um caso. Agora, o que tu não deves fazer, porque depois o que é que acontece? Isto é um contrassenso, mas acontece. Esses parques, muitas vezes, para financiamento, precisam da caça desportiva. Sim. E então, quando têm que abater esses animais, recorrem à caça desportiva. Mas eu ouvi o Ricky Gervais no outro dia dizer uma coisa que é verdade, que é... mas então,
Imagina que tens que matar um leão mais velho. Porquê que tem que ser caçado? Porquê que não dás os $50 mil e deixas que isso seja feito noutro processo e não faças disso um desporto? E eu utilizava esta imagem: se o meu gato estiver doente e eu tiver que ir a batê-lo, o veterinário não vai dizer: olha, eu vou batê-lo, mas vou bater uma punheta ao mesmo tempo, porque apetece-me divertir enquanto estou a matar o seu gato. Eu vou soltá-lo aqui no quintal e buscar a caçadeira. Exatamente. Sim, isso é uma... ou seja, lá está, será que os meios justificam os fins? Matas um animal, mas com esse dinheiro sobrevivem muitos mais? Sim, mas não sei, é, mas o que está por trás, tu queres ir caçar um leão, o isso, tipo de é gajo fazer disso, ou seja, se o animal tem que ser morto, mas tu não tens que fazer disso um desporto. O Gervais dizia também que desporto não é dinheiro. Se a avózinha, que se não fizesse claro, disso está bem, mas então o ideal era o gajo dizer: eu tenho suficiente dinheiro para dar $50 mil. Pá, eu dou. Eu senti-me melhor a dar $50 mil e ter lá uma fotografia minha, não é? Do que o gajo, olha, tipo, este quilómetro quadrado dos leões tem o nome do Hugo, ou uma merda qualquer, ou nada, mas pronto, já que queres alguma coisa, teres lá a tua fotografia, do que ires matar um leão. E o Gervais dizia isso, que era, é a mesma coisa que se tu tiveres a tua avó e quem desliga a máquina, começares a fazer apostas. Então, desligamos a máquina ou não desligamos? Ele aguenta 5 minutos ou não aguenta 5 minutos? Pode ser giro. Pode ser giro. Ou seja, não precisas de fazer disso um espetáculo e um desporto para ajudar. Mas infelizmente tem que ser assim. Pois, é complicado. Nós ainda não estamos... somos isto... É isto. Estamos cá, vamos fazer mal sempre, vamos contribuir para o mal. Desde que não nos... Por isso é que lá está, é a diferença entre a tourada e comer carne, não é? Que é, o fim é o mesmo, estás a matar um animal... mas não te estás a regozijar com o sofrimento do animal. Podes estar a ter prazer a comer a carne, como estás a ter prazer a ver o espetáculo. Mas quando tu estás a comer a carne, não estás a pensar na vaca a sofrer. Tanto que... Não estás a tirar prazer do sofrimento. Claro, tanto que... se tu meteres vídeos de como é que é feito o abate e o transporte, de pessoas que estejam a comer um bife, garanto que a grande maioria das pessoas vai perder o prazer de enquanto está a comer esse bife. Sim, exato. Sim. Acho que essa é uma empatia inata, não é? Fica frio e depois já não sabe igual. E nós já falámos também aqui a questão da caça, não é? Se é caça para comer, eu acho... Não me choca. Não, eu acho bastante mais íntegro do que ires comprar a costeleta empacotada no supermercado. Os tomates do Toro. Ires comprar os tomates do Toro. Né? É humilhação. Vamos ao próximo comentário. Diogo André Gil, bem-vindo. Temos muitos patronos com vários nomes. Isto, sim senhor, podiam pagar mais. Quem tem tantos nomes pode pagar mais. Famílias estão prestigiadas. Estão abastadas. Bom dia aos dois. Muito obrigado por este podcast que tanto nos alegra e nos faz pensar em alguns assuntos que sem ele não pensaríamos, como em arrepios a fazer xixi, não é? Gostava de saber a vossa opinião sobre o facto de os nossos governantes viverem à grande enquanto muitos outros portugueses são obrigados a pagar impostos exorbitantes. Eu acho que nem todos os governantes vivem à grande, vivem com um salário razoável, acima da média. Sim. O problema não é o salário deles enquanto governantes, porque eu acho que deve ser um trabalho bem pago. Apesar de também o outro lado, se calhar devia ser missão. Só que depois isso abre a porta para a corrupção, quando não é bem pago. O problema é depois a promiscuidade com as empresas. Tu podes ser um ministro das finanças de merda e depois vais ser o CFO de uma empresa grande que por acaso fizeste alguns contratos enquanto eras ministro e fizeste adjudicações. O problema é exatamente esse. É o problema. A promiscuidade entre o privado e o público, a forma como... aliás, foi feito um estudo há uns tempos sobre onde é que tinham ido parar, para onde é que tinham andado os ex-ministros de todos os governos. E era tipo... Depois havia aqueles... quadros com setinhas e círculos, então era tipo nos bancos, montes de círculozinhos acumulados, estás a ver? Porque todos tinham trabalhado em bancos. E a questão é, obviamente que as pessoas têm que regressar ao mercado de trabalho, deve haver sempre um período de nojo, em muitos países há isso, um período de nojo. Se calhar até é possível estar a pagar a essas pessoas uma pensão ou uma coisa do género, ou uma ajuda, o que seja, não sei, não tenho a certeza, mas do que irem-se vender rapidamente para as grandes empresas. Mas a verdade é que existe pouco pudor, pouco decoro nessa relação. Não é, ou seja, há lugares muito piores, a justiça ainda vai atuando, a polícia está interessada. Não é fácil provar a corrupção em Portugal. Talvez a lei tenha que ser mudada. É difícil, porque acho que corrupção alguém tem que basicamente se chibar. O corruptor ou corrompido. É muito difícil tu provares de outra forma. Porque... menos tenhas um infiltrado. É tipo o outro, o Sócrates. Se o amigo diz que lhe dava dinheiro
como é que tu provas que aquele dinheiro não era dele, percebes? É muito difícil, porque depois há várias meias, principalmente quando tens a conivência de bancos e de amigos banqueiros, é fácil esconder. E como é que tu provas que aquilo foi adjudicado por interesse e não porque aquele era realmente a melhor empresa para fazer aquele porque trabalho? As provas circunstanciais podem apontar para isso, não é? Mas tu precisas mais do que provas circunstanciais, precisas de provas de facto. Exato. Agora, mas há uma coisa que ele disse aí, não é? Os portugueses vivem à rasca. E é uma coisa que eu tenho pensado, e agora que tive com vários estrangeiros. Dos preços dos impostos exorbitantes. Não é que há e hoje, ainda antes de vir para aqui, estava a ler também um artigo que os portugueses são os mais deprimidos e resignados. E o que eu sinto é, nós não somos carne nem peixe. Ou seja, nós não somos a grande maioria dos países no planeta que se vive mal, não é? Muitos países que se vive mal. Temos como termo de comparação a Europa, especialmente a Europa Ocidental, que tem o nível de vida mais elevado do mundo e de sempre, na civilização. Sim. Portanto, isso cria uma angústia enorme, não é? Mas também tem menos segurança, por exemplo. Alguns, não é? Imagino que na Áustria seja um país seguro, ou Suíça. A Suíça há malucos com armas também, de vez em quando. Mas o que eu noto, e até ao longo da minha vida profissional, é que nós estamos aqui, não somos um país nem carne nem peixe. Não há muitas oportunidades para tu destacares. O mérito não é uma coisa que seja celebrada, e mais do que tudo... O falhanço também não é cá. Há muito medo de falhar e lá fora não tanto. Que é as pessoas que se destacam muitas vezes não são premiadas. É tipo como se tu fosse mediano. Não é mau, mas também é difícil atingir a excelência. E depois a outra coisa é, como é uma economia pobre, relativamente pobre em comparação ao resto da Europa, há muitos setores da economia que são amadores. Aquilo que nós fazemos, comédia, cultura, televisão, não tanto as telenovelas, mas cinema, há uma série de coisas. Eu vejo isso que é amador porque não há indústria. Sim. Ou seja, tu não podes melhorar, não podes atingir um nível de excelência se não fizeres as coisas milhares de vezes. Sim. Não é? E esse é um dos problemas, é que eu acho que nós estamos aqui numa certa... estamos a meio caminho de qualquer coisa. Sim. E isso é um bocadinho angustiante. Somos tipo somos o irmão do meio, estás a ver? Sim, eu acho que o grande problema é que nós todos percebemos que havia potencial para mais. Exatamente. Esse é o problema. Se nós achássemos que não havia potencial para mais, estávamos contentes. Estávamos na boa. Está sol, a cerveja não é muito cara, estamos seguros, podemos andar na rua à vontade. O problema é que nós sabemos que havia potencial para mais. Porque sabemos que os portugueses são dos melhores em muitas áreas, em engenharia, por exemplo, em investigação, com o pouco investimento que há, não é? E sabemos que temos um país propício para o turismo e que podíamos ser uma das grandes potências mundiais do turismo, e começamos a ser uma das. E sabemos que se não fosse a corrupção, tanto a alto nível como a nível baixo, que é o gajo do restaurante não declarar o que ganha, podíamos ser um país rico, e os estudos apontam para isso, que o OCDE fez um estudo há uns tempos que se não fosse a corrupção éramos mais ricos do que a Dinamarca. Mas sabes que há outra coisa também que é uma noção de percepção. Tu tens toda a razão, estamos aquém. Sim. Mas também tivemos uma ditadura. É isso que eu ia dizer, assim, ainda que eu acho que a vida é isso, é estar sempre aquém. Ou seja, as causas dos direitos civis nunca avançam à velocidade que nós queríamos. Portanto, nada avança à velocidade que nós desejamos. O progresso é assim, não é? E acho que há aqui também para tentarmos sermos justos. Concordo contigo, estamos aquém. Mas não nos podemos esquecer o século XX em Portugal. E eu reparei nisso agora, quando estava a contar aos tais americanos. Eles perguntaram-me como é que... Mas começámos a falar e começámos em Fátima e falámos de Salazar. E os dados que eu lhes ia dando, em 1917 o analfabetismo era de 75%. Expliquei-lhes a política, aquela ideia do Salazar de que havia honra na pobreza. 1 milhão de portugueses saíram de Portugal entre 65 e 74, uma série de coisas. E eles estavam parvos, tinham estado em Lisboa e com as pessoas das novas gerações que falavam e o que tinham visto, que parecia que não encaixava, que tinha sido quase um salto para o futuro, percebes? Porque realmente nós tínhamos um atraso gigantesco. E isto leva-me, eu acho que eu falei disso aqui, que é há um progresso, talvez não à velocidade que nós queremos, mas há um progresso. E um dos exemplos que eu dou é o número de mortes na estrada. Continuamos a ser um país com muitas mortes na estrada em comparação com outros países, mas desde 2001 que há menos mortes na estrada. E há uma TED Talk recente, se puderem ouçam, do Steven Pinker, que é um cientista muito conhecido, tem um livro agora, não me lembro o nome, mas que foi um sucesso de vendas.
que era, acho que era a mulher que pensava que era um chapéu. Posso estar enganado, mas é. Em que ele explica exatamente isso. Nunca na história do Homo sapiens se viveu tão bem como agora. Pá, e dá inúmeros exemplos de há menos violência, há menos fome, uma série de coisas, mas a nossa percepção e o facto de já termos chegado aqui faz-nos acreditar que nós estamos no pior dos tempos, que estamos à beira do apocalipse. Os Trumps e os Bolsonaros reforçam isso para alguma população, para as outras não, para as outras é bom, né? Votaram nele. Sim. Mas sim, em relação aos impostos exorbitantes, são realmente muito grandes, e se compararmos com o resto, nos nórdicos é mais alto. Sim, mas a questão é que eles têm um retorno. Funciona bem, pois. Mas mesmo assim, o nosso Sistema Nacional de Saúde não é mau. Não. Pá, vivi no Brasil, por exemplo, e não podes ir a um hospital público, senão... Pois, não é mau. O nosso sistema de educação, principalmente de universidades, não é mau. E as propinas custam, mas não pagas não tens de fazer um empréstimo de 100 mil euros. E ficas endividado, que é um bocado dos Estados Unidos. Sim. Portanto, não... Obviamente que há muita coisa que não funciona, principalmente os serviços públicos administrativos e não sei o quê, os transportes. E claro que, por exemplo, a questão de tens uma taxa de turismo que gerou 40 milhões para todo o país, não é? Vai aumentar agora, em vez de 1 euro, passar para 2 euros. E tu vês que uma das principais fontes de atração do país, que é Lisboa, tem um gravíssimo problema de transportes e de sujidade. Sim. Não é? E tu dizes, porra, então para onde é que vai este dinheiro? Não é? O dinheiro e o nosso dinheiro dos impostos. Sim. Eu percebo que haja imensas coisas, que haja má gestão e que haja imensas coisas que geram transtorno e indignação. E nós temos que atuar sobre elas. Sim. O que não podemos fazer é precipitar-nos, como é muito agora a tendência, está mal, então vamos destruir tudo. Tudo uma merda. Sim. Não é? Eu agora ainda tive... o nosso Sistema Nacional de Saúde, como falaste, tem algumas carências. Às vezes tens filas de espera para várias consultas e tal. Mas, por exemplo, tem um dos melhores centros de transplantes do mundo. Sim. Não é? E agora tive um dos senhores dos motoristas lá do festival açoriano que teve que fazer 2 transplantes de leucemia. A sorte dele... Transplantou leucemia, trocou por uma? Trocou por outra? Não quero esta medula, leucemia. de medula, desculpa. Exatamente. Esta leucemia estava a fazer cair o cabelo. Não gosto da cor. Transplante de medula, porque tinha leucemia. Sorte dele, tinha 15 irmãos. Sim, olha. Então aquilo foi um à vez e lá conseguiu. Ele teve-me a contar que tinha vindo a Coimbra várias vezes, não sei, está vivo. Isto foi em 90 e tal, 98, 99. Portanto, também há coisas que funcionam. Sim, há coisas. Agora, claro, eu só que depois lá está, é populismo. Eu acho indecente os ministros e os deputados andarem em carros de 100 mil euros. Isso também acho. Acho indecente. Não mudava nada andarem num carro de 10 mil euros. Nada no orçamento. Nada. Mas é dar a merda do exemplo. Não sei se não percebes. Sim. É dar um exemplo, sim. Dares uma merda de um carro de 100 e tal mil euros que tem que ir trocar o motor de 6 em 6 meses porque fizeste um contrato com a Mercedes ou com a BM ou com a Audi para lhes dar dinheiro. E depois no fim são uns milhões. Não é nada no orçamento. Só que, é por isso que depois as pessoas também não querem. Lá está, é a cena. Os impostos são altos, tu não sentes o retorno, que há muitas coisas que não funcionam. E depois aqueles cabrões andam à grande. Porque andam à grande. Em termos de regalias, andam. Sim, sim. E isso... Só que lá está, se vem algum gajo, algum político e diz vamos trocar os BMs, os Audis por Clios em segunda mão. Que populista, que populista. E é populista. Só que, por um lado, devia ser para dar o exemplo. Exatamente. E então é sempre tu vês isso com os deputados suecos, não é? Que vivem em apartamentos mínimos, andam em transportes públicos, porque são educados que a prestação de um cargo público é exatamente isso. É uma prestação, é uma missão. Não é? Sim. Mas lá está, os transportes públicos são merda, vão andar cá, chegam sempre atrasados à Assembleia. Mas pronto. Bem, mais uma perguntinha. A Mariana Martins diz, ainda em relação ao IRA, o que tens a dizer em relação à teoria que és tu no vídeo, Guilherme? Consegues encontrar parecenças? Obrigado pela companhia. O Pedro Cardoso diz, afinal não sou o único. Pronto, é isto, já foi dito. Já foi dito. Não confirmo nem desminto, só para vos tramar. O que eu acho é que, eu não sei se és tu ou não, mas conhecendo a tua vida, eu acho que dava demasiado trabalho de fazeres parte de um grupo terrorista. Tu és demasiado comodista para fazer... Há uma coisa que eu aqui posso afirmar, que é não faço parte do IRA. Sim. Isso não faço. Sim. Isso não confirmo nem desminto. Não faço parte do IRA, ponto final. Sou eu no vídeo, não confirmo nem desminto. Mas sim, foi uma das razões que eu não tinha tempo para andar a resgatar póneis às 4 da manhã. Não tinha. Ligavam-me, olha Guilherme, como é que é? Vamos aqui resgatar o pónei. Pessoal, não dá. Lá em paz, mas tu és o cabecilha, tens que ajudar a gente. Olha, eu passo alguém que assuma o cargo. Portanto, não dava. Mas se encontro algumas parecenças, é difícil, o gajo está encapuçado, tem voz distorcida. Sim, tem alguns maneirismos, mas também eu terei maneirismos de outros gajos. Já ouvi pessoas a dizer que eram outros gajos também, portanto.
Mas sim, mas se ele estivesse nu, eu podia dizer se encontrava-se nessa zona. O Zé Ferreira diz: qual dos vossos pais cozinha melhor? Isto porque há um síndrome qualquer que, a meu ver, vem da nostalgia das refeições da infância. Há assim alguma refeição que vos tenha marcado? Pergunta gira. Apesar de não sei se vai dar para uma resposta. No meu caso, zero. Ninguém cozinha? O meu pai cozinhava às vezes, minha mãe cozinhava, mas não me lembro, porque morreu quando eu era muito novo. Portanto, nesse aspecto não. Pratos, eu gosto imenso de marisco no verão, que já sabemos que tu não. Não gosto de marisco. Do mariscozinho no verão. Gosto muito de um arrozinho de tomate. Assim, de coisas mais comuns. Um arroz de tomate bem feito, um arroz malandrinho. Gosto de muita coisa, por acaso. Assim de repente. No meu caso, a minha mãe foi quem cozinhou sempre. Não tem muito jeito, sejamos honestos. Não, não é. Eu cozinho melhor que a minha mãe, é bastante melhor. Mas não cozinha mal, mas nunca foi de. Ou seja, ela nunca gostou muito de cozinhar. E eu gosto de cozinhar, então invento coisas e sou capaz de estar ali mais tempo. A minha mãe sempre foi um bocado para despechar. Mas normal. Tu cozinhas só para ti ou só quando estás com a tua namorada? Posso cozinhar só para mim, sim. Mas é mais chato, não achas? Não, às vezes até gosto. Às vezes se ela vai para Viseu ficar sozinho, pensei, eu vou fazer um jantarinho só para mim e uma coisinha fixe. E gosto de experimentar. O meu pai, depois de reformado, começou a cozinhar. Ele que não sabia estrelar um ovo, hoje em dia faz sopas todos os dias, cose caras de bacalhau, faz feijoada e cozinha bem. Cozinha também, não é? Não faz coisas assim muito complicadas, mas era alguém que não cozinhava nada e que hoje em dia cozinha. Eu sou muito fascinado, talvez por ter trabalhado em restaurantes quando era mais novo, sou muito fascinado. Apesar de não embarcar nesta moda toda do delírio com os restaurantes que chegou a Portugal há 5 anos, quando já existia noutros países há muito tempo, e dos gourmets e não sei o quê, mas eu gosto muito da ideia da cozinha enquanto praticamente forma de arte, não pretenciosa, mas tu saberes as histórias dos alimentos, saber porque é que se faz assim, das alterações de malta que pega em coisas tradicionais e que faz coisas novas com uma nova abordagem. Isso eu gosto, e gosto de ir jantar a sítios novos, de experimentar coisas novas. Isso eu gosto. Sim. Em termos de refeições, as refeições que eu mais me lembro são não tanta comida, é mais do convívio que foi. Eu, por exemplo, lembro-me muitas vezes do borrego, do cabrito na Guarda, no Natal. Estou a ficar com uma fome. E eu não gosto. Mas lembro-me do cheiro daquilo, lembro-me de comer um bocado, mas aquilo traz-me alguma nostalgia porque era quando era mais novo e a família estava toda junta e toda a gente se dava bem. E apesar de eu não gostar muito do prato. Eu não sou grande entusiasta de cordeiro, se calhar porque como mal feito. No outro dia comi uma perna de cordeiro num restaurante chamado Bubus, B-O-U-S. Boobs. Parece. Que acho que é de uma francesa e de um húngaro, é ali no Príncipe Real, que foi uma coisa das melhores coisas que eu comi nos últimos tempos. Depois vem assim com pão de pita e tzatziki, aquele molho grego. Pronto, espero que eles estejam a ouvir para depois me oferecerem uma sandmista quando eu falar. Sim, já parece que, olha, já agora também. Eu tenho um amigo que abriu um restaurante há pouco tempo mexicano, ali em Alcântara, que é o Iscali. Que é muito bom, não é para ele ser meu amigo. Ele esteve mesmo no México. É onde o restaurante? É em Alcântara. Tenho que ir lá provar. E vamos lá jantar. E é muito bom mesmo. Sim, e se por acaso vocês estiverem no restaurante e quiserem promovê-lo no programa, por acaso temos uma mensagem, eu não tenho aqui, não foi para o Patreon, foi para o Facebook. Que acho que tem um restaurante e se quisermos ir lá e gravar lá o podcast e oferece-nos a refeição, não sei, ou se quisermos só ir lá, depois devemos de ler. Hoje, como é o primeiro dia de Patreon, estamos a dar atenção mais aos patronos que contribuíram, mas não vamos descurar quem nos continua a contactar por outras vias. Claro que não. Atenção. Mas se quiserem prioridade, já sabem, patreon.com, sem barbas na língua, €1 dá-vos acesso ao nosso ano. Não. Ao nosso ano? Ao nosso anos. O Rodrigo Sousa Teixeira, lá está, mais um com 3 nomes. Bom dia, Barbas. Descobri o podcast há cerca de 2 meses e confesso que já ando a ouvir os episódios em loop. Parabéns. Comentários sobre o caso da escritora chinesa condenada a 10 anos de prisão por ter escrito um conto erótico. Abraços. Eu não estou muito por dentro desse assunto, sei exatamente isto, que era um conto erótico e que foi preso. Não, não é nenhuma novidade que regimes autoritários, e começando com a longa história da Igreja Católica, da censura da Igreja Católica, a nudez e o sexo
talvez pela sua natureza individual e subversiva, não é de ser algo que tu podes fazer em casa e sem controle do... Porque é libertador. E porque é libertador, bocado leva os regimes ditatoriais a quererem controlá-lo, não é? Esta ideia da pureza, que é curioso porque vai desde o comunismo ao catolicismo, a ideia da pureza, não é? Sim. É o nazismo? Sim, o neonazismo, aquela ideia, por exemplo, nos Khmeres Vermelhos no Camboja, tu não podias usar óculos porque era sinal de seres burguês e seres um imperialista. No Irão, depois da Revolução de 79, eram proibidas as gravatas porque tinhas que ser um muçulmano ímpio, não é? Ímpio não. Ímpio é o contrário, ímpio é impuro. Exatamente, piu. E como tal, e esta ideia que eu acho que é transversal no catolicismo, então, não é? De que o sexo é sujo, o pecado original é transmitido através do sexo, não é? Como se fosse um caso de gonorreia, não é? E às vezes, toma lá não usaste preservativo, toma lá um bocado original. Toma lá um puto, que não é pior que gonorreia, que não passa, né? Um puto com um bocado original. E no que toca à China não é surpresa nenhuma, não é? A China há pouco tempo, quando fazia fuzilamentos, mandava o preço da bala à família, não é? Também já falámos aqui do regime que tem agora de controle social através das novas tecnologias, em que as pessoas lhes retiram pontos por comportamentos menos cívicos, não é? E que depois são impedidas de andar de avião, andar de comboio, de viajar, de uma série de coisas. Só há uma curiosidade que a nossa ditadura, é engraçado porque há bocado que eu estava a dizer que nós estávamos no meio, não eram carne nem peixe, até a nossa ditadura foi assim. Sim, foi. Claro que houve pessoas que morreram e que foram perseguidas e que foram presas e que a ditadura representou um atraso enorme, mas comparada com as ditaduras das épocas e mesmo as posteriores, era um menino, Salazar era um menino. Não era um menino, mas era tipo, tem interesse para nós, mas em termos dramáticos e romanescos não tem a mesma coisa que o Mussolini ou com não o dava Pol a fazer Pot. uma lista de Schindler portuguesa, não tinha piada nenhuma, era tipo, é só isto. Mas na altura havia um enorme pudor, não é? Claro. E então, por exemplo, isto aprendi também no festival, a poesia de Natália mas depois vão todos às putas. Né? Aliás, os bordéis, mas os bordéis eram os bordéis eram legais na altura de Salazar, o que era uma das coisas que ele fez bem, porque deviam ser legais. E que Natália Correia, que era uma poeta açoriana e que escreveu muito antes. Diz uma poeta ou uma poetisa? Pode-se dizer das mesmas maneiras, há muitas mulheres que não preferem não haver distinção, que seja a palavra seja igual para ambos. É como embaixadora, embaixatriz. Mas isso tem a ver com a posição. Embaixadora, sim. Embaixador é que ocupa o cargo e a embaixatriz é a mulher do embaixador. Portanto, e por isso é que tu dizes o marido, devia haver uma palavra também, mas dizes o marido da embaixadora. E a presidenta. Não há quem diga a presidenta. No Brasil diz a presidenta, sim. Como quiserem. Isto é à vontade de mas que mudavam palavras como excitado era comichão. Sim, mas tipo, eu agora não me lembro, mas a lista era hilariante, as palavras que eles sugeriam para... Não era como chegassem ao seu peito e digo, olha, na sua piada aqui no punchline, diga antes isto, não é? Já me fizeram isso. Há muito pouco tempo, no evento empresarial. 10 minutos antes andaram a censurar cenas. Mas pronto, é a vida. Agora, em relação a isso, o que a mim me choca nestes casos não é isso acontecer, que já sabia, obviamente. Isso é ser presa e não ser morta, já vai com sorte, 10 aninhos só. É como na Arábia Saudita. Nós sermos aliados, nós e os Estados Unidos, de um país que viola os direitos das mulheres, dos homossexuais, a torto e a direito, mas a gente sempre está a pôr gasolina, está-lhes a dar dinheiro. E ninguém se coíbe disso, não é? Sabes que a Alemanha e a China é igual, toda a gente compra cenas, ninguém se coíbe de lhes dar dinheiro, sabendo que é um regime totalitário e que infringe os direitos humanos. E, portanto, a culpa é um bocadinho de todos. Sim. A Alemanha e a Espanha passaram leis muito recentemente, se não mesmo esta semana, para acabar com os carros a diesel e também já comprasse para os carros a gasolina. E a França, acho que também, não sei se foi a França ou se foi um país escandinavo, também já fez isso. Sim, acho que era até 2025 já, na Alemanha, acho eu. Os de diesel, pelo menos, acho eu. Os outros não sei. Mas tem que haver incentivos, é como agora que vão taxar o recarregamento rápido de carros elétricos, vai ser taxado um imposto.
Burros do caralho. E eu não digo que isso não possa acontecer no futuro, mas Sim. neste momento não faz sentido nenhum. Mas eu sempre disse... Quanto é que demora um carregamento rápido? Não sei, meia hora se calhar, 40 minutos. Mas eu sempre disse, o carro elétrico vai ser a mesma merda, porque as empresas de distribuição de energia vão cartelizar como as gasolineiras, vão aumentar aquilo, o governo vai pôr imposto, 70% de imposto como faz com a gasolina, é a mesma merda. Isto tem que ser solar, que o sol é de todos. Mas depois aposto, tens um carro solar, vais pagar um imposto por mês altíssimo para ter o carro. Mas pronto. Está tudo indrominado. Mais perguntas? Pedro Silva fala também do IRA. Pá, vou só ler porque é um patrono mas acho que já falámos de tudo. Se quiserem falar do IRA, aconselho a ir à página deles e verem como desmontam a reportagem da TV, inclusive a TV ter-se queixado em como não tinham sido violentos o suficiente quando os acompanham no resgate e lhes pediu para aparecerem de máscara porque era mais fácil que pixelizar as caras. Aliás, tu também me tinhas contado isso, desculpa, da questão da polícia, não era? Sim, eu tinha lido antes de vir para aqui na página deles que o jornalista da TVI, supostamente, segundo diz o IRA, acompanhou-os no resgate e ficou surpreendido por eles não agirem à margem da lei até levarem autoridades com eles. Não causa tão boa televisão, não é? Sim, e então que lhes pediu se podiam fazer um atentado terrorista. Já agora, olha, vão ali 2 muçulmanos a passar, onde podem dar uma carga de lenha só para... porque eu tenho aqui a parte da extrema-direita e dava-me jeito, está a ver? Ou como foi manipulado o vídeo de humor para parecer ser o que não era. Pronto, seria interessante analisar a forma como estas reportagens são feitas, manipulando e mentindo. Agora, brincar com as audiências. E a verdade não é assim tão interessante. Agora, há aqui outra coisa importante, que é o facto de... Isto é muito importante. O facto de haver mau jornalismo, o facto de haver realmente, seja em televisões, seja nos jornais, algumas vezes reportagens inquinadas, não significa que todo o jornalismo seja fake news. Claro. Portanto, nem significa o facto deles terem lá coisas manipuladas que tenham coisas que não devam ser levadas a sério e investigadas. Claro. Portanto, é assim, a questão é que não devemos embarcar nesta coisa de rasgar as vestes e dizer é tudo mentira. Não é. Façam o vosso... Ou seja, a democracia e este respeito pela liberdade de expressão ou pela liberdade de informação é uma responsabilidade de todos nós. Não somos apenas um agente passivo que está sentado a comer as pizzas e os gelados da informação. Vão ver e vão ver que vão encontrar coisas verdadeiras. Sim, por exemplo, e, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, eu confio muito mais no New York Times do que confio na TVI. Porque também há... Porquê? Porque também há mais meios para investigar. Há mais meios e tens que ver também quais é que são os... Não quer dizer que não se enganem, mas estou a dizer há também um historial. É como as pessoas. Tu conheces pessoas que sabes que são mais sérias do que outras. Sim. E que se calhar uma pessoa comprarias um carro em segunda mão e outra não comprarias, ou pelo menos se comprasses mandavas à inspeção antes. Sim. Não deixavas ser babysitter dos teus filhos, não é? Alguns. Exatamente. O Carlos Cruz, por exemplo, não deixava. Imagina ele abrir agora um serviço de babysitting. Isso era lindo. Mas sim, e o que eu acho que é preocupante, sempre houve reportagens encomendadas e pressões políticas externas nos jornalistas. Sempre houve, e o jornalismo não tem que ser isento, pode ter um critério editorial e opinião. Sim. Há jornalismo de opinião. Agora tem que ser honesto. E há jornalistas que todos os dias enfrentam essas pressões. Sim. Não tenho a mínima dúvida disso. Agora tem que ser honesto. Sim. E mais, eu também escrevi lá, é mais perigoso do que gajos que possam ser de extrema-direita ou de extrema-esquerda e que andem a bater em pessoas para tirar os cães, é muito mais perigoso teres os mídias subjugados a poderes externos, a pressões externas. É aí que começa o fascismo e a ditadura, não é com um grupo de encapuçados a resgatar póneis. Aliás, tu podes ver isso na Turquia, na Hungria, na Polónia, até nos Estados Unidos, no Brasil, que é os primeiros ataques às democracias liberais como nós as conhecermos são a demonização do outro, normalmente do estrangeiro, o ataque às instituições, por exemplo, a judicial e o jornalismo. São logo lá os juízes, na Turquia foram mudados não sei quantos juízes, ataques a jornalismos e a jornais, portanto... Sim. Curiosamente foi o que o Goebbels fez em 1930, que nacionalizou todos os jornais. Primeiro começou pelas rádios e depois nacionalizou todos os jornais. Pois. É assim. O mesmo Pedro Silva faz uma pergunta, que é a questão mais pertinente de todas, é patrão deve ser traduzido como patrono ou padroeiro? Esta é a real questão que me tem tirado as noites de sono desde que aderiram ao Patreon. Eu cá prefiro ser tratado como padroeiro. Portanto, mas padroeiro é Pedro Silva. Podemos tratar por padroeiro. Já que deste dinheiro, nós tratamos como quiseres. Sim, eu nem sei como é que mas padroeiro tem uma conotação religiosa. Patrono, como o patrono das artes, é alguém, não é? Daí chamar-se Patreon, é exatamente por isso. Não é? A ideia até do mecenas que havia na Grécia. É mais mecenas. Na Grécia é um patrono, é alguém que... Os museus têm patronos, não é? Sim. Que são pessoas que contribuem para que... No fundo também são clientes só.
são clientes, não é? São pessoas Sim, que não estão são- a pagar. Claro, mas Para como por algo. é uma questão, neste caso, arte, não sei se podemos chamar isto arte, não é? Mas se chamam tourada, então isto também é arte. Se viermos desculpa lá. vestidos de toureiros, está filmado, Exatamente. passa a ser arte. Passa a ser arte. Trazemos os nossos cães e metemos aquelas bandeirilhas de velcro, sabes? Não, espeto mesmo, o pitbull, porque o pitbull é um Pitbull bicho que é- não sente dor, até gosta Exatamente. de sangrar. Olha, por acaso esqueci-me de uma coisa há bocado, que quando falamos das touradas, que é as touradas são permitidas porque é o homem, não é, sobrepor-se ao animal, mas são proibidas as lutas de galos e de cães. Pois é. Porquê? Segundo esse racional, deviam ser permitidas. Claro que devia. Não, porque não é É. tradição. Não é tradição, percebes? Na República Dominicana é. Pois, Por isso é que eu sou exato. dominicano, é? As lutas de Mas galos. cá não é, percebes? Cá não é. Se houvesse uma longa tradição Sim. de lutas de cães, podes ter certeza que estava no mesmo patamar do que a... E o facto de ser cães, há mais empatia pelos cães e bem, compreensivelmente, né? Também tenho mais empatia por um cão do que por um touro, mas é assim, Ok. é o que é. Vamos ao próximo. João Maranha. Olá, João, e muito obrigado por contribuires para a nossa causa, que é de termos dinheiro, basicamente é essa a causa. Bom dia, falem um pouco do vosso processo criativo. Vamos ligados à escrita, como lidam com as ideias repentinas, com a insegurança da qualidade da escrita, fazem revisões ou fica à primeira? Fica a primeira. Isso é só os amadores é que fica a primeira. Queres começar? Eu já falámos um bocadinho sobre isto, ou seja, o meu processo é muito... Não tenho um processo propriamente, porque também não faço escritas longas. E, portanto, não tenho que ter aquela rotina de hoje vou escrever isto, pronto. Nunca fiz isso. Estou a tentar, mas ainda não comecei a fazer esses formatos mais longos, de fazer guião para um filme, ou de um romance, ou uma coisa assim. Portanto, o meu processo depende dos dias. Olha, hoje vou escrever uma crónica. E vejo o tema, tenho alguns temas em calha... Posso ver as notícias para ver se vale a pena falar da atualidade ou ter alguma história que tenha assim pendente ou algum assunto. E normalmente escrevo de uma assentada com uma pausa ou outra para ir comer e ir fumar um cigarro, feito estúpido. E depois revejo 2 ou 3 vezes. Às vezes revejo mais, às vezes revejo menos, depende da hora, mas faço sempre uma revisão, algum corte e costura. Depende do tema, há temas que são mais fáceis e há outros que têm que ter mais cuidado até para não dizer coisas erradas, não é que eu tenha a pretensão de estar certo, mas pelo menos factualmente não estar a cometer o erro de alguns jornalistas. E é isso, as ideias repentinas são eu tento ir aproveitá-las e escrever logo. Há aquele conceito relativo à criatividade que é pensa o máximo que puderes sobre aquilo que queres criar ou falar e depois esquece, vai fazer outra coisa. Sim. Porque depois Exato. há uma atividade do teu subconsciente atua e vai montando as peças, por isso é que é bom. Mas é bom, isso até é para as pessoas que não fazem da criatividade a sua profissão, mas estarem em tempo sem receberem informação, falando dos telemóveis, Sim, sem sim. ler, isso é muito importante para o teu cérebro fazer é quase como se o software estivesse a fazer um reboot dos programas, não é? Uma das coisas que ele mencionou aí de ser à primeira, da minha experiência, como editor, como escritor, como jornalista e do que eu tenho visto até com outras pessoas criativas, é que tu podes ter o talento, mas se não tiveres o talento do trabalho para trabalhar esse talento, esquece. O mundo está cheio, a pessoa diz isso, não é? Está cheio de génios que ficam a olhar pela janela. Portanto, está cheio de gente que podia ser uma série de coisas, mas que se não apurar o seu ofício, o ofício da comédia, o ofício da escrita de livros é exatamente o mesmo do que tu seres oleiro ou carpinteiro ou chefe. Sim. Se não o fizeres centenas, milhares de vezes e estiveres constantemente a procurar novas coisas e a testar e a correr riscos e a não cair numa forma de repetição, não chegas à excelência que tu queres chegar. Podes ter muito público, não é mesmo? Podes ter muito ter público. isso. Não, mas eu não estou a falar daquilo que vem a posteriori. Estou a falar a forma como tu encaras o teu ofício. Sim. E por isso, é que também acho que já aqui falámos dele, eu admiro gajos como aquele velhote do sushi do Mr. Yuri Dreams of Sushi. Eu não sei se é Yuri que se chama. Não, Yuri não é. É um documentário, está na Netflix. Mr. Miyagi. Já conheço o Mr. Mr. Miyagi. Não, que é Mr. qualquer coisa Dreams of Sushi. Que é um senhor que tem 90 anos e desde os 17 que faz sushi no seu restaurantezinho, só com 8 lugares. Portanto, não é Acho que já sei qual. não é um gajo que não precisa de ter uma rede de 20 restaurantes, é para ele. Sim, mas acho que a refeição custa 400 paus por pessoa, não é? Está bem, mas estou a dizer, é para ele, a cena dele não é o que o moveu desde o início, não é propriamente a fama,
ser conhecido pelas massas. Sim. Eu acho que tem que haver muito uma autenticidade naquilo que tu fazes. Sim. Para eu me sentir feliz. Não quer dizer que isso depois faça ressonância no público, é como tu dizes. Há gajos que eu acho que são péssimos escritores, não é? E isto não é uma questão subjetiva de, não é. Tecnicamente são maus, não sabem escrever, não sabem construir uma história e que vendem mais livros do que alguma vez eu venderei, não é? Sim, é isso. Agora diz isto, desculpa. Em relação à insegurança isso é importante. Eu debato-me. Eu não me debato muito com a insegurança sobre o que eu escrevi ou sobre o que eu escrevo. Eu acho que tenho algum critério para saber quando eu acabo um texto se está bom ou não. Já houve muito poucos textos que eu escrevi e não publiquei. Porque, lá está, é crónica, não é livro, lá está. Mas o Miguel Esteves Cardoso dizia que quando ele escrevia as crónicas no Expresso, agora está no Público, mas na altura em que era o grande cronista nacional, que ficava contente se uma em 3 fosse muito boa. Pois, exato, e eu sei disso, não ponho essa pressão de cada crónica ter que ser melhor que a outra. E há umas que eu sei que são só mais parvas, há outras que eu sei que estão muito mais bem escritas e fluídas, há outras que são listas e são só piadas soltas, encadeadas num texto, mas sem grande preocupação com a narrativa. Portanto, eu não tenho muito essa insegurança em relação ao que eu escrevo, porque se eu publico é porque eu acho que está bom, ou está dentro dos meus padrões, que oscilam de qualidade, obviamente. Tenho muita insegurança em relação ao que eu vou escrever amanhã. Isso tem. A ansiedade daquele vazio antes de... Sim. Se calhar já contei as histórias todas, se calhar já não vou conseguir fazer um texto tão bom como este, se calhar isso tenho todos os dias. A ansiedade perante o nada, não é? Mas isso todos os criativos, eu lembro do Philip Roth dizer isso, do Paniqueira, que era um escritor brutal, não é? Mas do Paniqueira, quando se sentava e um jornalista perguntava-lhe, então, mas como é que é quando começa um livro, o que é que tem? E ele disse, não tenho nada. Quando começa não tenho nada, não é? Tu acordas, não tens nada. Mas é engraçado, e este tempo que passei agora junto de muitos escritores, os escritores têm muita mania, eu acho que se dá com os comediantes é a mesma coisa, de falar da sua vida, dos seus hábitos, das suas rotinas, diz que é para perceberem que não são os únicos malucos do mundo. E a fazer aquilo que fazem, porque é uma profissão que há menos escritores do que há canalizadores, não é? Ou do que há... advogados, portanto, e que têm menos contacto uns com os outros, portanto estão muito curiosos. Então partilharam-se várias formas de trabalhar, e eu vi o Anthony Marr contou uma história engraçada, que é ele, quando acaba um manuscrito, e mais uma vez respondendo ao nosso ouvinte, então num livro tens que fazer várias versões, não acabas e está pronto, num livro tens que ler e rever e voltar a escrever, e se for preciso. Eu, quando acabo um livro, normalmente até ele ser publicado estou 1 ano, não é? Portanto estou ali a trabalhar nele, porque a reescrita é tão ou mais importante que a escrita. E o que ele faz é imprime o manuscrito e volta a datilografá-lo, ou seja, volta a escrever frase a frase. Porquê? Isso é interessante, especialmente em textos muito grandes. À medida que tu vais editando o livro, já está escrito, tu vais perdendo a frescura, ou seja, imagina que num parágrafo tu criaste uma sensação de desconforto ou de angústia que é importante para o leitor. À 4ª ou 5ª vez que tu estás a ler aquilo, já não há frescura nessa sensação, não sentes nada, vês palavras. E quando ele está a escrever novamente a frase, e depois fazer alterações, ele consegue revisitar essa sensação inicial que ele queria. E é uma técnica interessante, por acaso. Eu faço isso mais com o stand-up, ou seja, tenho beats que reescrevo. Tenho mais ou menos o beat, em palco invento às vezes algumas coisas, vou por outros caminhos, olha, isto é giro, e depois volto a reescrever e a adicionar mais coisas. Isso é importante. E agora estou nessa fase de estar a construir um espetáculo novo, e lá está, há uma angústia de eu gostava que ficasse melhor que o primeiro, percebes? Mas também não tenho essa pressão. O realizador que lança um filme não tem que ser cada um melhor que o outro. São diferentes, são filmes diferentes, vais falar de coisas diferentes, há pessoas que vão gostar mais, outras que vão gostar menos. Mas gostava que tivesse ao nível do primeiro, que lá está, tinha muita insegurança antes, mas depois de o fazer fiquei genuinamente satisfeito com o que consegui criar. Nem que seja porque foi uma coisa diferente. E acho que tinha qualidade. E agora tenho a pressão de encher o sapato, não é? De encher as medidas às pessoas que foram ver e que gostaram. Mas principalmente a mim, de eu chegar ao fim e estar satisfeito igualmente como fiquei com o primeiro. Portanto, é angustiante. Mas não é uma angústia, não ando aqui a morrer pelos cantos. Mas é principalmente, se calhar eu até... Por um lado,
tu tens mais a pressão porque é escrever uma coisa grande, não é? E é diferente, tens aí. Eu tenho aí o imediatismo do público, dos likes, das views e tento que, não... assim, não se alguém não gostar de ler o meu livro, está em casa, não me vem... Ou seja, eu não tenho o retorno que tu tens, o retorno imediato, porque não sei o que é que acontece quando as pessoas o leem. Portanto, para o bem, não é? Sim. Portanto, dificilmente terei uma sala de 800 pessoas ou 1000 pessoas a bater-me palmas, não é? Mas por outro lado também não tenho também não falhanço, dos mimos, mas também não, sim, não tenho falhanço. Tu, não é? Imagina, vais dizer uma piada e aquilo resulta muito mal e as pessoas implicam contigo. Também não tenho isso. Sim. E então, e nem tanto em palco, mesmo nas redes sociais, a ditadura dos likes e das views é preciso eu já me consigo aliar mais disso. No início não ligava minimamente a isso. Depois, na altura, comecei a ganhar alguma visibilidade, comecei, espera lá, está aqui qualquer coisa, e preocupava-me mais com isso, tentava os likes, e ia ver se já tinha tido muitos likes ou muitas views. Hoje em dia já meto e vou à minha vida. Vou depois tento perceber o que é que funcionou ou não, numa perspectiva mais de melhorar, ou de tentar mesmo perceber, porque há um trabalho de marketing quase digital aqui, mas já não me preocupa. Há coisas que eu adoro e que não tiveram visibilidade e eu continuo a achar que são boas e levo-as a palco, claro, por exemplo, claro. se for preciso. Claro. E é preciso ter esse balanço de dar ao público aquilo Porque que ele nós gosta, mas de fazeres aquilo que tu temos gostas. patronos, mas não somos as pegas dos patronos. Não somos putas. Bom, vamos à próxima. O António, só António, diz: bom dia, neste mundo de Trumps, Bolsonaros e Brexits, estamos perante uma nova tendência crescente de nacionalismo exacerbado cujo aparente sucesso económico americano está a servir de inspiração para outros povos? Isto era uma pergunta. Na vossa opinião, haverá num futuro próximo um retorno ou esta é a tendência para as próximas décadas? Teremos um Mário Machado como primeiro-ministro em Portugal? Já falámos disso também. Muito, sim. Obrigado, Mário Machado, António. duvido porque não tem É demasiado. a destreza, sim, não tem a destreza demagógica, não tem o apelo demagógico que tem, por exemplo, um André Ventura. Sim. É demasiado, é tipo, tu podes ter simpatias direitas, mas os neonazis são figuras desagradáveis. Sim. Portanto, não acho. Agora, acho que se houver, por exemplo, uma grande recessão económica, este processo de demagogia, nacionalismo, de quereres queimar aquilo que já existe porque não funciona como tu queres, e tendo em conta, como já se viu, a forma rápida como se dissemina pelo globo, não é? E como serve de exemplo, acho que há um risco de as democracias liberais como as conhecermos se mudarem, ou seja, não ser provavelmente uma ditadura ao género dos anos 30, não é? Mas ao género da Turquia, ao género da Rússia, não é? Sim. Eu vejo mais lá está, se houver uma grande recessão e mais problemas, eu vejo mais isto a resvalar para um nacionalismo de esquerda do que de direita. Vejo mais Portugal a derivar mais para aí, os partidos, até porque tens visto, os partidos pequenos que têm ganho são mais de esquerda, o PAN, o Bloco de Esquerda, a direita tem perdido muitos votos, mesmo a direita moderada. E eu acho mas qualquer que há mais... extremismo é mau, não é? Sim, qualquer extremismo é mau e são os dois, matam os 2 milhões igualmente, mas vejo mais a resvalar para um... Ou seja, não estou muito preocupado com a extrema-direita. Estou mais preocupado com a extrema-esquerda. Eu não estou preocupado nem com a esquerda nem com a direita. Estou Neste preocupado momento com autoritarismo e totalitarismo, seja ele qual for. Sim, é? Exato. E a questão é que há uma tendência, esta ideia, muito humana, mas de que perante uma crise nós precisamos de medidas imediatas e fáceis e radicais quando os problemas são super complexos. E por isso é que tipos como o Trump e como o Bolsonaro, com 3 ou 4 medidas populares nos mídias, como se o problema, por exemplo, problemas da imigração se resolvessem, isto não tem a ver sequer com questão de direitos humanos, se resolvessem com muros. Sim. Percebes? Quando tu já tens cerca de 40 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, ilegais, não sei quantos é que são, mas são muitos, são mais de 10 milhões. Sim. Não é por aí, é como... por exemplo, tens um exemplo de casos de violações. Em Portugal, a moldura penal para as violações é muito baixa. Disseram-me que era de 5 anos, não estou enganado. Não sei, não tenho a certeza se será, mas é muito baixa, como nós já vimos aqui também. Há muitos casos em que os juízes são lenientes, dão penas suspensas, são lenientes. Mas, ou seja...
não se resolve o problema gritando, como faz o André Ventura, dizendo, rasgando as vestes, como se fosse a única pessoa que achasse mal. Porque depois ele são todos complacentes com a violência, não é? Como vamos dar prisão perpétua. Não existe prisão perpétua em Portugal. Pode-se debater se deveria haver ou não. Sim. Claro que as penas deviam ser maiores para violadores. Mas não é a gritar isso, como se ele fosse o único que está a favor das mulheres violadas, que se resolvem os problemas. Claro, sim. Eu não acho que ganho em Portugal, lá está, eu já disse isto várias vezes. Não acho que haja muito esse perigo, pelo menos como as coisas estão, lá está. Mas mesmo assim, já tivemos uma recessão grande e esses partidos não aumentaram quase nada. Não, mas aumentam os lives de autoritarismo nos partidos já existentes, não é? Sim, mas eu acho que acho que é o meu parquímetro que está a terminar. Então temos que ir embora. Mas não sei, eu não tenho muito receio, sinceramente, disso. Agora a questão, o problema do Trump é que aquilo ainda não deu merda a sério. Pronto. E era bom que tivesse dado por um lado para as pessoas perceberem que se calhar é melhor não votar neste tipo de gajos. Mas a ideia que passa, e isto é verdade, o sucesso aparente da economia, a descida do desemprego, crianças imigrantes em jaulas. Mas parece que a medida já era antiga, não foi ele que implementou. A questão das tarifas, que claramente vai prejudicar uma série de agricultores e portanto não vai beneficiar toda a gente na economia a longo prazo. O desprezo pelo ambiente, o desprezo total pelo ambiente, o facto de a maioria das instituições, especialmente as ambientais, estarem a ser ocupadas pelos homens deles, muitos deles, por exemplo, a agência ambiental, agora o presidente da agência ambiental que ele nomeou era um gajo que trabalhava nas petrolíferas, percebes? E que há imagens dele a dizer que quando quiserem venham falar comigo por trás das portas para as petrolíferas. Mas portanto, os danos já há danos imediatos. Mas não estavas à espera que fosse pior? Eu estava. Eu estava à espera que fosse pior. Já é muito mau. Já há muitas coisas... Sim, mas eu estava à espera que se tornasse uma bandalheira, que houvesse... Não, no sentido... quase uma terceira guerra mundial. Porque a democracia americana é muito forte. Claro. O sistema de checks and balances, ou seja, a ideia, por isso é que quando se inventou a democracia liberal com os 3 poderes foi exatamente para isso. Tem lá o é muito mais forte. Ou seja, tenho muito mais medo do que vai acontecer no Brasil. Sim, no Brasil eu acho que pode resvalar para quase, não digo uma guerra civil, mas uma bandalheira total com mortos ainda mais, porque... se ele implementar aquilo que diz, não é? Com o Trump eu estava à espera de pior. Por um lado não, eu sempre achei que não ia ser tão mau como pintam, e porque acho que por muito mal que seja, se ele estiver lá 4 anos a fazer um bocadinho mal de cada vez, ou a seguir vem um melhor, se vier um melhor consegue reverter, porque não é nada irreversível, não é? Sabes que hoje se o Bolsonaro der uma arma a todos os brasileiros é uma coisa que pode ser irreversível, não é? Porque depois ninguém lhes tira e andam-se a matar uns aos outros na rua, portanto são países diferentes, não tem nada a ver. E os democratas ganharam o Senado. Congresso. É Senado ou Congresso? Nunca sei. Só que o Senado, as pessoas não sabem, mas o Senado tem um sistema que são... as pessoas não sabem. Muitas pessoas sabem, não é? Mas os portugueses normalmente não sabem porque não conhecem os meandros da política norte-americana. São mandatos de 6 anos, mas as eleições são só 1/3. Portanto, eles são 100 e é 33 mais 34, o que é. Para a ideia de haver a rotatividade e o Senado não mudar todo, imagina, para depois, exatamente o que aconteceu para que um partido, porque às vezes as pessoas votam de protesto, não é? Sim. A seguir, para que um partido normalmente não tome logo as 2 câmaras. Okay. Não é? Então é só 1/3. Faz algum sentido, de alguma maneira. Sim. Bem... É isso. As perguntas acabaram? Passamos por todas. Em princípio vamos ter o vídeo para os patronos, não é? Sim, vamos ter o vídeo para os patronos. Isto ainda não sabem como é que se vai fazer, mas provavelmente coloco no YouTube não listado e depois coloco no Patreon, disponível só para quem contribuiu com aquele nível. Não impede depois as pessoas copiem ou assim, mas também acho que ninguém tem muito interesse em copiar. Portanto... Tenho só uma sugestão final. Sim, antes de fazermos os nossos apelos, que é... Há uma banda ou um rapper açoriano chamada Balada Abraçado, só tem 3 músicas, mas vale muito a pena. O Mais Tropical, tenho um cão chamado Leão, e não me lembro de outra música, mas eu gosto especialmente do Mais Tropical. Okay. As letras são ótimas. Eu não tenho grandes sugestões, mas dou uma sugestão. Vejam um especial do Netflix do Darren Brown, que é um mentalista /mágico, que é o Sacrifice, que é uma série de experiências que ele faz
é debatível se aquilo é verdade ou não, ou está meio aldrabado, mas em que ele, por exemplo, ele tem um que é o The Push, que é que se ele consegue, através de pressão social e uma série de sinais e de influência, levar alguém a cometer homicídio. Estamos a falar de pessoas muito sugestionáveis. Sim, Ou que seja, ele seleciona de sim, milhares de sim. pessoas aquela e que pessoa. ele tem uma coisa que é, ele desmonta, e tem vários programas fora ao YouTube a desmontar médiums, e espíritas e não sei o quê, e ele explica... ao longo do programa explica quais é que são os processos, não sei se explicará a todos, portanto tem tudo a ver com coisas, não tem nada a ver com coisas sobrenaturais, tem a ver com ciência, poder de sugestão, e a verdade é que ele tem uma entrevista enorme agora, deu a Joe Rogan, se puderem vejam, ele próprio diz que não sabe até que ponto a hipnose funciona, porque as pessoas respondem perante as pressões sociais e não sei o quê, mas a questão é, não me parece que ele seja um aldrabão, ou seja, ele não está ali a tentar provar nada. Sim, não é um aldrabão, mas ele é um mágico, acima é um de tudo. ilusionista, sim. Um ilusionista, claro. E os ilusionistas mentem. Claro, mas estou a dizer é que... Quando eles dizem, não tenho pessoas sabes plantadas a história no do candidato da Manchúria, não é? É uma história que já se fez um filme, portanto está mais do que provado. Isso foi a questão do exército americano, que basicamente chama-se lavagem cerebral, não é? Portanto, da mesma maneira que tu consegues sugestionar alguém que tinha uma vida boa em Londres, na Europa ou em Berlim, como os suicidas dos ataques de 11 de setembro, e consegues sugestioná-los ao ponto de entrarem no avião e se matarem, não é? E outros tipos que se rebentam. O princípio é um bocadinho o mesmo. Sim, não é num dia, né? Ou em 2 ou 3 dias, pronto. Sim, mas o programa é feito ao longo de meses. Mas nem que seja bom entretenimento e tem uma boa mensagem sempre por trás. O último é o Sacrifice, em que ele tenta sugestionar alguém, um tipo anti-imigração, tipo anti-imigração, a dar a vida, a meter-se à frente de uma bala para defender um imigrante. Exatamente. E aquilo, nem sempre as experiências funcionam como ele quer, no fim, portanto não vou ser spoiler, mas vejam, nem que seja ao princípio está bom. Mas isso aqui são atores, são muito bons atores. Se os gajos participam, são atores e é tudo fabricado, são muito bons atores. E vejam com a mente aberta, acreditem que eu aquilo... não sei, sabes que depois ele fazia coisas para a BBC também, eu não sei até que, mesmo que haja algum lado ali manipulado, não sei até que ponto o gajo seria tão desonesto em que fossem atores, percebes? Todos os ilusionistas são desonestos. Está bem. Todos os ilusionistas usam pessoas combinadas com mas eles. ele já usa atores para estarem à volta da pessoa, sim, não é? sim. Para acionar. Há vários vídeos dele no YouTube, vídeos curtos, com truques de cartas e não sei o quê, e de matemática. Ele é claramente um gajo brilhante, eu já vi isso. Tem um cérebro tem muito carisma. E tem um cérebro particular, ele tem uma capacidade de memória incrível, de matemática também. Mas um deles é ele a convencer um tipo. Há uns meses antes, ele diz a um tipo para escrever o que é que ele quer pelo Natal. E depois ele chega lá, escreve a coisa e convence-o que ele queria uma BMX. Sim. É o Simon Pegg, é um ator. Exatamente. E isso tem tudo a ver com sugestão e de linguagem... lamento desiludir-te, aquilo é um truque de ilusionismo simples. Aquilo não é... Tudo o que ele explica, das letras e ele dizer, é tudo treta. Aquilo é um truque de ilusionismo simples, o gajo trocou-lhe o papel, o gajo faz-lhe um sleight of hand no fim, ou antes, e troca-lhe o papel. Garantidamente. Então, mas o outro gajo diz que tinha escolhido um... Ou seja, ele diz que escolheu um blusão de cabedal que ele próprio escreveu lá. E está lá a leather jacket. E ele diz BMX. Estás a perceber? E o gajo mudou. Ou seja, ele mudou-lhe. O gajo, não, mas eu não tinha escrito isso. Está bem, mas ele imitou a letra do outro gajo? Provavelmente sim. Não, aquela explicação que eles dão do NLP, que é a programação neurolinguística, não comes aquilo? A dizer you want a Xbox, que é o X de BMX e não sei. Não como, e aquilo é um ilusionista a explicar como é que fez o truque para desviar do truque. Ok, pode ser. Pronto, porque aquilo era nem impossível. Ninguém pode ter aquele poder, percebes? Senão estávamos todos tramados. Qualquer gajo, para ser de 5 minutos, queria-lhe fazer Mas tu viste a cena do gajo a entregar papel em branco em lojas e as pessoas a darem coisas. Sim, aí acredito mais. E ele tem uma coisa giríssima que é quando os truques falham, ele mostra. Sim. O que dá mais credibilidade. Mas pessoas, o gajo a comprar anéis e vês o gajo dá-lhe o anel e depois vem cá fora à loja quando percebe que aceitou o dinheiro em branco. Não, aí eu acredito mais. Porque ele também fala, acho que é ele que fala no Joe Rogan, da questão experimentem fazer uma coisa que é quando está alguém a falar ao telefone, tu meteres alguma coisa na mão, as pessoas aceitam tudo o que tu lhes dás. Porque estão noutra e... Não, há ali muita psicologia por trás e estudo comportamental que é verdade. Agora, esse truque é um truque de ilusionismo. Vamos espreguiçar pela primeira vez diante da câmara. Acho que não tinha espreguiçado. Os dois. E todos os mentalistas fazem isso, usam muito o NPL ou o NLP como desculpa.
para ter algum fundamento o toque, tens os 3 tipos de pessoas, Sim. são as pessoas mais sensoriais, as pessoas mais kinestéticas, gostam que lhe toques, isso cria-te aproximação, outros não, se Por tocas exemplo, e tu ele faz ficas uma um coisa bocado. no metro que é pergunta às pessoas para a estação é que vai? E as pessoas dizem. E o gajo começa a falar com elas e quando lhes pergunta outra vez para que estação é que tu vai, as pessoas não se conseguem lembrar. Porque ele desviou-lhes a atenção de tal maneira e aí é Sim. impossível, pá, acho muito difícil ele fazer, porque o gajo está no metro com muitas pessoas à volta, percebes? E vê-se, pá, não me parecem nada atores. Os percebes? ilusionistas são todos mentirosos. também. Havemos de cá trazer o Mário Daniel um Havemos, dia. sim, senhor. Por acaso Isso não sei era se giro, ele faz era algumas giro. coisas de mentalismo, mas conhece, já falei com ele sobre isso. Sim, era giro. Ou o João Blumel, que é mentalista português. E ver, eu sou muito cético, eu acho que todos os truques de mentalismo são ilusionismo mascarado de mentalismo e de influência de comportamento, nunca é como a forçar a carta, o mágico força-te uma carta para tu escolheres e o mentalista força-te a carta e depois no fim diz que já sabia que tu ias escolher porque pôs um anúncio no jornal e não sei o quê, e é exatamente o mesmo truque, mas apresentado de forma diferente. Agora, não quer dizer que não haja alguns de influência, e essas experiências que o Darren Brown faz. Não está ali, ou é um ator ou é mesmo influência, não há ali truques de ilusionismo. Eu acho que as pessoas são muito mais sugestionáveis do que nós, se calhar. Porque tu, como és pouco sugestionável, possivelmente, e és muito descrente, não é? Cínico. Não, eu acredito que algumas aconteçam. Não, estou a dizer em relação às coisas. Agora, daquela gajo... da BMX, eu Sim. dou o tomate esquerdo que aquilo é treta. Está bem, isso não... mas vais dar aqui à frente da câmara. Dou aqui à frente da trago um câmara. daqueles martelos de martelar bifes, estás Sim. a ver? E tá. Exatamente, é isso. Pronto, é isto. Resta-nos despedir, agradecer ali também para a câmara, para a câmara. para quem está a ver, muito obrigado. E muito obrigado aos 66, 67 patronos que já temos, mesmo. Acho que para a semana devíamos trazer um objeto pessoal para pôr aqui. Pode ser. Pode ser? Interrompeste o meu agradecimento sentido. Desculpa. Agradecer mesmo, do fundo do coração, porque é bom saber que há pessoas que gostam ao ponto de pagar. Portanto, fica agora na consciência as outras 9.030 pessoas Costumam ouvir, sim. que costumam ouvir e que estão a ser forretas como a merda, Sim. não E querem dar €1 por mês. Se derem €1 são 25 cêntimos por programa. Portanto, uma hora e meia ou mais de entretenimento inacreditável por 25 cêntimos. Sim. Pronto, obviamente percebemos que as pessoas não podem, e às vezes é mais o trabalho. Se eu dissesse, se as pessoas fossem agora carregarem num botão no telemóvel e pagar, muita gente, mas às vezes é o trabalho. Mas isto é só fazer a conta, é rápido. Entre o vosso bebê que está a passar fome e o nosso podcast, exatamente, dividam, 50 cêntimos para ele, para o bebê. Sim, Não, estou a brincar. O bebê morre de fome, mas vocês têm um podcast para ouvir e para se entreter. Exatamente. Mas pronto, mas só se acharem que isto vale a pena. Claro, e que, há tanta coisa para contribuir que as pessoas também não podem contribuir para tudo. Se me disserem, olha, fui antes dar às criancinhas que estavam a precisar com para sida comer, e fome. com sida e fome. Sim. Ou com fome de sida. Com fome de sida. Com fome e sida. Portanto, muito obrigado mais uma vez e passem a palavra também. Às vezes o não contribuir pode ser mais importante partilhar. Sim. E às vezes não é aquele partilhar no Facebook, vejam isso. Falem com 2 ou 3 amigos que sabem que gostam de podcasts e digam que o nosso é o melhor do mundo. Claramente. Até para a semana. Deus, até para a semana. Olha, assim parece a saudação nazi. Pois é, a TVI já vai agarrar neste vídeo. A TVI vai agarrar neste vídeo. Até à próxima. Deus, até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.